Fala galera, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez no Made of Iron Podcast. E hoje estamos recebendo aqui um convidado super especial aqui de Brasília, é o Walter Kraus. Cara, Walter, PhD, treinador, powerlifting e bodybuilder. Treinador de powerlifting e bodybuilding. Então, cara, powerlifter e quase foi bodybuilder, pelo que ele estava falando aqui, né, Walter? Obrigado por ter aceitado o convite, tá, cara? Seja muito bem-vindo ao Made of Iron. É uma satisfação receber você aqui, o seu currículo e toda a sua experiência e principalmente por estar valorizando aqui conosco a galera de Brasília. Certeza. Então, agradeço de novo o convite, né? A indicação do Jonato, meu amigo, e o convite da rapaziada. Com certeza vai ser um papo bem legal. Isso aí. Walter, vamos começar do começo, cara. Andei olhando sobre você, pesquisando. Vi que você começou na musculação bem cedo, né? 13 anos de idade, como é que foi? 13 anos. Eu era atleta de mountain bike, da modalidade downhill. Foram 13 anos competindo e eu era muito magrinho, né? Eu não tinha força pra porra nenhuma. Não ia bem nas competições por conta disso. E aí o meu pai falou, bicho, você precisa de massa muscular, precisa de força, eu vou te matricular numa academia. E aí aos 13 anos meu velho me matriculou. Teu pai era da área, Walter? Não. Não era da área? Não. Porra, e tinha já esse... Já. Meu noção, né? pai é um alemãozão, nunca fez musculação na vida, mas é um cara muito forte. E adorava basquete, natação. Ele era, quando ele era mais jovem, ele praticava muito exercício. E aí, o pai trocínio, bancando tudo, era dinheiro dele. Ele falou, meu, tem que ter algum retorno nisso. E ele falou, meu, você precisa treinar. Não é só pedalar. Então, você precisa de força, precisa de potência. Me encaminhou pra academia. E aí, de lá pra cá, são 28 anos já. 28 anos. 28 anos puxando ferro. Puxando ferro. E aí, você só foi pra musculação, mas aí você também participou do futebol? Cara, como todo adolescente, eu pratiquei vários esportes, né? No Brasil, futebol. Tive uma oportunidade de seguir também por esse caminho, por uma carreira. Optei por ficar no mountain bike, era uma coisa que eu gostava mais. Depois surgiu o kart. Também meu pai falou, ó, uma coisa ou outra, né? Mas também não decidi me manter na bike. A musculação era o hobby por conta do treinamento da bike. Então, tudo era a bike. Até que eu fui para os Estados Unidos. Né? Fui morar um tempo nos Estados Unidos, fui acabar o high school lá. E aí eu tive contato lá com outros 2 esportes, e o powerlifting principalmente, mas outros 2 esportes que me ajudaram muito a entender a importância da musculação, do trabalho de força para o esporte. Né? Nos Estados Unidos, eles enxergam a musculação como a gente enxerga aqui a musculação para o alto rendimento, mas não a musculação com aparelhos. A musculação com exercícios livres. Barra, halter, levantamento olímpico e powerlifting. A base pro esporte americano, desde a infância é assim, tá? Na cultura, né? Exato. A gente vê muito vídeo de crianças, né? 5, 6, 7 anos fazendo agachamento. Pesado. Não, pesado, e né? lá eu tive contato, quando eu cheguei, eu queria jogar futebol americano. Eu era muito magrinho. E aí eu tenho uma história que eu conto sempre, todo mundo me pergunta dessa história. Eu cheguei lá querendo jogar futebol americano, eu era muito magro, e eu morei com um alemão lá, que tinha 80 quilos, 1,80 m, com 17 anos. E eu, frango, 1,69 m, não pesava 50 e poucos quilos, né? E aí eu falei, o dono da casa que nós morávamos, falou, tá bom, vou levar vocês até lá, vocês conversam com o coach, e aí vê o que dá. Cara, foi 1 hora de papo, o coach não olhou pra mim em 1 segundo. Por quê? O alemão tinha o biotipo do que eles precisavam. E aí no final do papo, o Ben, que era o dono da casa, riu e falou, mas coach, não é ele que quer jogar. É o brasileiro. Caramba. Aí o coach me deu aquela medida e falou, bicho, você tem certeza? Os meninos são meio grandes, são meio fortes, você vai se machucar. Eu falei, não, eu quero participar. Tipo o Steve Rogers, né? Antes do soro. Exatamente. Aí eu fui pra peneira de 1 semana, o alemão não aguentou 2 dias de treino, eu fui a semana toda. No final da semana de peneira teve um teste, passei no teste. Daí em diante o técnico viu que valia a pena investir no brasileiro e falou, só tem um problema. Você vai se machucar, você não vai aguentar o treinamento, você precisa fazer musculação. E aí ele me passou um suplemento na época, que foi o Match RX, né? Matrax, aquele da Matrax? Vinha lá um sachê, cada sachê que valia uma refeição. E ele falou, você vai tomar 2 dessas no dia, 1 no café da manhã, você come seu café normal. E aí, antes de ir pra escola, você toma um sachê. E antes de dormir, de novo, você ingere outro sachê. Foram 10 quilos de massa muscular ganhos em 1 ano. Caramba. Musculação todos os dias, de segunda a sexta. Davam 2 horas de treino, de ferro, tá? Nós tínhamos uma sala na escola. A escola, primeiro, a nossa escola era tricampeã estadual em anos consecutivos de powerlifting.
Caramba. Então, assim, né? O investimento neles começa muito cedo, voltado ao esporte de força, né? E todas as equipes de competição faziam treinamento de powerlifting especificamente, né? Voltado àquilo. Ali não era só competição de power, mas a base do treinamento dos americanos era powerlifting e a base do levantamento de peso olímpico também, o LPO. E ali eu fui iniciado de verdade no que é puxar ferro. O powerlifting também dava... Porque lá nos Estados Unidos a gente sabe que quando você participa de um determinado esporte dentro da sua escola lá, ela te favorece a uma bolsa, né? Te ajuda numa bolsa, alguma coisa assim. Né? O powerlifting também está incluso nisso? Ou... Cara, então, até pelo tempo que eu passei lá, nós não tivemos ninguém ganhando bolsa pelo powerlifting. Nós tínhamos vários campeões estaduais, tá? Ninguém, pelo menos, competindo via federação nacional, tá? Via Team USA, por exemplo. Sim. Então, bolsa de powerlifting eu nunca fiquei sabendo que tivesse. Mas para os outros esportes, tem. Nós tivemos alguns colegas do time que pegaram bolsa na universidade 100%. Por jogar futebol americano. Mas assim, não eram qualquer um. Eram caras all national, né? Negócio em outro nível. Ô, Walter, lá nos Estados Unidos o pessoal é muito mais valorizado. Os atletas, assim, né? Na escola, na faculdade, eles são mais valorizados, né? Demais. Como que é essa experiência aí? Então, para mim foi muito bom por conta de ser um estrangeiro e chegar me dando muito bem no esporte, porque além do futebol americano eu fiz atletismo lá, além também de participar da equipe de powerlifting do colégio, né? E uma coisa puxa a outra, porque eu era um... Cara, como é que tu concilia? Depois eu quero que você fale como é que tu conciliava os dois, cara, atletismo com powerlifting. Então, dá, completamente. Eu já te explico por quê. Já, tá? Continua. Já te explico por quê. Mas existe uma valorização incrível sobre os atletas. Por exemplo, vocês estão acostumados a ver nas televisões, os filmes, os atletas de jacket, né? Da jacket letter. Tem o símbolo do colégio, não sei o quê. E não é qualquer um que usa. Não, é só atleta que usa aquilo. Tá? Então, assim, no meu colégio, por exemplo, você podia comprar a jaqueta, mas você só podia colocar o logo do colégio se você ganhasse, se você fosse de uma equipe. Então, você foi da equipe, você ganhou o direito a ter o logo do colégio na jacket, tá? E aí, no final da temporada, se você fosse um atleta conceituado, por exemplo, você ganhou um prêmio. Eu ganhei prêmio de melhor kicker da liga, né? Então, eu podia colocar meu nome nas costas da jaqueta e o prêmio a gente mandava fazer, né? Já tinha uma empresa específica para isso. Então, vinha lá All League Honorable Mention Kicker, né? Melhor kicker do ano de 99, temporada 99 do 2000, e eu colocava isso na minha jaqueta. Então, eu tinha colega que, o cara tava americano mesmo, tá lá 4 anos no high school, que tinha a jaqueta inteira premiação. Então, assim, era absurdo. E aí, esses caras eram extremamente valorizados. Extremamente valorizados. Não só pela instituição, mas pela comunidade. Turma, pela comunidade. Então, por exemplo, eu na casa onde eu morava, tinha um logo. Então, The House of a Buffalo. Aqui é a causa de um búfalo e o meu número. Número 1, Walter Krause. Tava lá. Então, assim, quem passasse sabia que eu morava ali, porque eu era do time do colégio da escola, né? E às sextas, nós tínhamos jogos todas as sextas-feiras. Alguns em casa, outros fora. Então, nós viajávamos 3, 4 horas para jogar numa outra cidade, contra um outro time. A comunidade inteira ia pro estádio assistir o jogo. Inteira. Igual o futebol americano a nível universitário, por exemplo, tá? Você tem ali campos com 25, 30 mil espectadores, o estádio. É um estádio igual da NFL. E aqueles 25, 30 mil são quem? São pessoas da cidade que vão ali apoiar e são estudantes da própria universidade que estão ali apoiando. Tá? Então, assim, existe um apoio gigantesco pelo atleta e uma valorização dele desde cedo. Tá? Fora que eu não vou nem falar que os atletas ganham, os melhores atletas estudam gratuitamente na universidade e não existe universidade pública nos Estados Unidos. Você tem que pagar. Família guarda dinheiro a vida inteira para pagar a universidade. Então, o cara chegar lá e poder estudar uma universidade gratuita, gratuita não, né? Ter a bolsa para estudar 100% é espetacular. Eu tentei algumas bolsas lá também, mas para estrangeiros o máximo que eles davam era 60%. Quando você era muito bom, né? E os testes que eu fiz na época não foi nem para futebol americano nem para atletismo. Eu fiz o teste para futebol normal, né? E aí passei num college, o técnico me amou, até porque ele tinha já um argentino e um colombiano na equipe. Precisava só um brasileiro para fazer o trio. Eu fiz um teste, eles fizeram um festival, né, de homecoming, e foi no final de semana, eu joguei 4 partidas, fiz 9 gols nas 9 partidas. Eu era bom no futebol também. Hoje não jogo faz muito tempo. Aí a musculação me impediu um pouquinho de progredir nesse caminho. E
Em um dos jogos das brincadeiras, o colombiano acabou me levantando 1 metro. Que eu dei um drible meio Neymar nele, o cara me levantou e... Que não. Tá bom. Aí pronto, foi bem. Então a universidade me deu a bolsa, mas o custo da universidade americana é muito alto. Né? Não dava para... Mesmo 60% ainda fica bem caro. Sim, é caro. A própria comunidade valoriza os alunos, os colegas. Eu vi lá, assim, a galera levanta para vocês sentarem. Sim. São bem reconhecidos, né? É da cultura, Somos. é da cultura americana, né? Tá enraizado. É igual o militar lá. É. Lá não tem, você não é Verdade. obrigado a se alistar. Você se alista porque você quer. E mesmo o pessoal, eu quero me alistar, eu vou lá e me alisto e eu vou pro exército. Não é bem assim, não. Você passa por um processo seletivo para ir. Tá? Um soldado americano é um cara extremamente inteligente, que senão... Sim. E é a mesma coisa, tá? Falando de futebol, cara. Né? Você falou aí do futebol e tal. Você é corintiano. Sou. E você foi convidado para treinar o pessoal do Palmeiras. Essa é uma história engraçada. Não foi bem treinar o pessoal do Palmeiras. Foi ajudar na reabilitação de um atleta, que é o Ricardo Goulart, né? E como é que aconteceu isso rapidamente, né? Eu até falei já num outro podcast a respeito desse assunto também. E já achei... Primeiro foi interessante porque o pessoal do Palmeiras conseguiu meu telefone via Centro Olímpico em São Paulo, né? Que fica ali no Ibirapuera. O fisiologista do Centro Olímpico é meu amigo de formação na faculdade, o Thiago Lopes. Cara extremamente inteligente. E aí o Ricardo Goulart, eles não conseguiam reabilitar o Ricardo Goulart. Ele tinha dor. E era o maior salário do Palmeiras na época. Então, como reabilitar um cara na força se ele tem dor para executar os movimentos de força? Então, não conseguiam colocar o cara nem para começar o trabalho de força. E aí eles buscaram literatura e viram que tinha uma estratégia, ou tem uma estratégia que chama treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Onde você treina em baixíssima intensidade, 30%, 20% do seu máximo, né? O treino ele é curto, são treinos de dura de 4 a 8 minutos. Você pode fazer ele todos os dias para o mesmo grupamento muscular, nas mesmas articulações. E isso proporciona ganhos hipertróficos e proporcionalmente força. Então, uma estratégia interessante, mas como que eu vou usar isso? Né? E aí eles foram até o Centro Olímpico e o Thiago falou, olha, tem um cara que eu conheço que trabalha com essa ferramenta, tem até papers publicados a respeito do assunto, vou indicar. E aí o Thiago indicou meu telefone, mas não me avisou. Então imagina, do nada, os preparadores físicos do Palmeiras entrando em contato, eu achei que é um trote. Falei, piada isso aqui. E aí a hora que eu falei, vamos ver se é de verdade. A hora que eu fiz 2, 3 perguntas, eu vi que o negócio era sério. Falei, então demorou, o que vocês precisam de mim? Aí o cara explicou, nos convidou para ir até lá, da Academia do Palmeiras. Chamei o Gessé, que fez mestrado com restrição de fluxo de sangue, é dono de uma empresa, a Mal State, que fabrica esses equipamentos. E aí eu falei, Gessé, pega tudo lá na USP, todo o equipamento, o manguito pneumático, ultrassom, vamos até o Palmeiras, ensinar para eles como é que usa o equipamento. E aí nós fomos lá, passamos uma manhã inteira legal, explicamos para o departamento profissional de fisioterapia e da preparação física do Palmeiras como é que usava a ferramenta. Pegamos um estagiário da fisioterapia para fazer o teste, porque eles, céticos, né? Quando você fala que uma ferramenta que restringe o teu fluxo de sangue no membro e que você treina 20% por 4 minutos hipertrofia, igual você treina em alta intensidade, todo mundo fica cético. Eu também era cético. E como é que você tira o ceticismo de alguém? Mostrando na prática que aquilo funciona, né? E aí, a hora que nós colocamos o estagiário, que alguém tinha que fazer o teste, e testamos só um lado dele, só uma coxa, o rapaz não conseguiu terminar o protocolo por fadiga, com 20% do máximo. E aí os caras, caraca, o negócio é sério. E aí, a hora que ele terminou, eu falei, fica de pé e levanta seu short. Mostra para seus colegas. A hora que levantou o short, cara, o pump do membro treinado por 4 minutos foi gigantesco. E aí o cara falou, deixa eu fazer na outra perna, porque é igual, né? É mais ou menos o que você faz quando coloca a faixa, assim? Não? Sim. De vez em quando eu tô com inflamação no braquial aqui e tá me impedindo de fazer movimento com sobrecarga no braço direito. A gente pega, restringe um pouco o fluxo sanguíneo e faz mais ou menos isso nessa base. Ele tem propriedade para falar muito mais do que eu, né, Walter? Fala um pouquinho do como é que funciona a restrição de fluxo sanguíneo. Você falou agora por alto aqui, mas como a gente botaria numa periodização, podemos dizer assim? Olha, o professor Brad Schoenfeld, ele tem um paper, inclusive, escrito, onde ele sugere, é uma sugestão que ele dá de como incluir isso no treino de bodybuilders. Sim, profissionais ou não profissionais, mas a galera que treina para hipertrofia e treina mais pesado, tá?
Se você treina em alta intensidade, como você adora treinar, como eu adoro treinar, né? Não sei se o Bruno... Pô, ninguém falou de Não mim, sei se o ninguém Bruno falou. treina então alta intensidade, mas eu vejo mais o Ítalo treinando. Pode continuar. Né? Só da gente ter que tirar um pouco do peso e fazer mais leve, a gente já vai, ficar com peso na consciência e falar, essa porra não vai funcionar. Eu tinha que estar levantando o meu máximo, né? Mas como a gente sabe que períodos de trabalho mais ordinário ou regenerativo são tão importantes quanto os dias mais pesados, o Schoenfeld sugere que em algumas dessas estratégias, num dia mais leve você pode colocar, ou até mesmo num dia pesado. Por quê? Existem inúmeras vias de sinalização do processo hipertrófico. Perfeito. Né? Inúmeras. E essas vias podem ser atingidas de inúmeras maneiras. Por isso que existe tanto sistema de treinamento no bodybuilding. Assim como tem também alguns no powerlifting que o bodybuilder acabou adaptando para a realidade deles, como o Cluster 7, por exemplo. Né? O pessoal hoje aborda o Cluster 7 como se fosse uma coisa nova. É nova para o bodybuilder, talvez. Existe há muito mas tempo. para o power existe isso há, décadas. Né? Então, você pode colocar numa situação dessa, tá? De um treino pesado também. Por exemplo, colocar no final de um treino. Perfeito. Você fez um treino pesado, você estimulou, sei lá, X vias celulares. A gente não tem como mensurar isso in natura, ali no bodybuilder na hora, mas de acordo com a teoria, você pode talvez estimular outras vias com aquilo. E aí você fala, beleza, eu estimulei vias associadas à alta tensão. Eu vou agora associar a vias associadas à parte de produção de metabólitos em grande quantidade. E aí você usa a restrição de fluxo no final de um treino. Sim, tá? Main lift pro começo e no final do treino. Sim, aplicabilidade muito boa, até porque faz no início você compromete, né, de certa forma. Não, de certa forma não, você compromete Total, completamente. né? Completamente. Total, né? E aí tem um detalhe importante. A sugestão de você incluir isso num treino não seria para um multiarticular, porque você já fez os multiarticulares. Exatamente. Então você isola determinado grupamento muscular ou determinado segmento e trabalha a exaustão especificamente daquilo. Então num dia de quadríceps, você vai fazer isso em qual exercício? Na cadeira extensora. Perfeito. Por exemplo, tá? Dá para fazer numa flexão nórdica reversa? Também dá. Dá para fazer num sissy squat, se você for um Tom Platz da vida? Também dá. Também dá. Por que o Tom Platz? Porque nem todos têm joelho Sim, para aguentar esse exercício. Sim, Né? Eu, por exemplo, não consigo. Dói, tá? Dói. No meu caso. Tem outros que fazem, né? E tem outros que banem o exercício. Esses são estúpidos que não entendem que existem exercícios que são recomendados para algumas pessoas e para outras não. Tudo é aplicabilidade. Exatamente. Princípio da individualidade biológica. Perfeito. Eu sei que existe um estudo sobre isso, mas o alto volume de força aumenta a produção de GH? Tudo que você associa a repetições, Volume sim. de treino, né? Você fala, Sim, volume aumenta de GH. força, não, de treino, né? A pergunta que a gente faz é, isso é significativo para o ganho hipertrófico? Porque eu consigo estimular o meu músculo a crescer sem necessariamente ficar querendo aumentar o hormônio. Uhum. E aí tem uma coisa muito importante, e o Jonathan é um cara que corrobora muito comigo nesse tipo de pensamento, que é o quê? Eu fiz um estudo e eu vi que esse tipo de treinamento aumenta o GH. E eu vou usar exatamente a frase do Jonathan. Que merda. Por quê? Enquanto o hormônio estiver aumentado no sangue, ele não está agindo no músculo. Então eu não quero o hormônio aumentado no sangue. Eu quero verificar se a interação hormônio-músculo está acontecendo. Então, num laboratório, por exemplo, beleza, eu vou quantificar no plasma quanto que tem. Se aumentou, se não aumentou. Mas eu quero saber na célula, o receptor para aquele hormônio, ele está aumentado? Se ele tiver aumentado, aí ok. Aquele estímulo sobre o GH foi interessante, porque aumentou a afinidade do hormônio pela célula. Aí beleza. Mas se eu for levado pelo ponto que só aumentou a teste no sangue, não adianta. É igual o cara que se entope de esteroide. Chega a 5 mil de teste no sangue. De novo, que merda. O teu hormônio tá todo no sangue. Ele tinha que estar interagindo com a célula. Né? Inclusive porque tem outras variáveis. Porque se aumenta o GH, também pode aumentar o cortisol. Não necessariamente... Da mesma razão. Da mesma razão. Mas e aí, se aumentar o cortisol, que tem a ver com a insulina, os dois trabalham juntos? Não trabalham junto. São hormônios com efeitos completamente diferentes. Todo estresse que você passa, seja do treino, ou seja de uma notícia que você receba pelo telefone, tá? Aumenta o seu cortisol imediatamente. Existem dois hormônios que são muito lábeis, tá? Muito sensíveis a qualquer mudança no ambiente, qualquer mudança mental. O cortisol é um, a adrenalina é outro, tá? A adrenalina é mais lábil ainda porque ela sobe, mas baixa muito rápido. Agora, o cortisol, ele sobe rápido e não necessariamente ele cai tão rápido. Se mantém até um... Agora, a gente coloca o cortisol sempre como um grande vilão. E ele não é. Sempre, né? Ele não é.
tá? Por que não? A gente não pode esquecer que antigamente, quantos bodybuilders a gente não escutou na história que acordavam no meio da madrugada para comer? Por acreditar que aquele período de jejum ia ser negativo, tá? Verdade. Não é negativo aquele período de jejum. Tanto é que vocês treinam hoje em jejum. Sim. Você faz uma refeição rica ali em carbo antes de dormir, passa 8, 10 horas dormindo, vai pra academia sem comer, treina. Ah, tô catabolizando. Cara, o treino é catabólico, porra. Eu não sei de onde tirar. Ah, o treino anabólico. Sim, o treino favorece o anabolismo pós-exercício. Se eu tô ativando as vias para serem potencializadores da síntese proteica no pós-exercício. Mas durante, é quebra que você tá gerando. Não é construção. Por isso que o tempo de recuperação pós-exercício, não durante o treino, mas no pós-treino é tão importante quanto o treino. Tem aquela frase, né? Você só consegue evoluir o quanto consegue recuperar. Exato. É igual aquela história de antigamente eu treinava, independente que eu tinha treinado, mas se eu tivesse ido pra academia feito uma série de coisa direta, eu tinha que esperar 2, 3 dias para recuperar. Para fazer de novo. Hoje, as evidências mostram que não. Tudo depende do quê? Do volume. Volume de treino. Quanto que você fez? Perfeito. Quanto que você fez? Olha, o powerlifting, ele é meio nebuloso para quem não conhece. Né? As pessoas da academia olham assim, quem faz powerlifting, o cara levanta muito peso, muita carga. Vamos começar do começo. O que é o powerlifting? O powerlifting é um esporte caracterizado pelo levantamento de 3... Aliás, é caracterizado por 3 tipos de levantamento. Como o Ítalo comentou em inglês, os 3 main lifts. O que é main lift? Main é principal, lift é levantamento. Então, são os 3 principais levantamentos que o powerlifter vai treinar. Agachamento, supino e o levantamento em terra. Nessa ordem, né? Por que nessa ordem? Porque é a ordem de competição. Ordem de competição, né? Mas eu posso treinar o supino na semana, começando? Por que não? Claro que eu posso. O levantamento em terra? Claro que eu posso. Vai depender do que eu preciso melhorar. É igual o bodybuilder. Por que eu tenho que começar o treino da segunda-feira no supino? Né? A gente costuma dizer que segunda-feira é o dia mundial do supino. Peito, né? Supino. Né? Por que supino? Porque antigamente todo mundo fazia supino para peitoral. Eu não sei por que raios, hoje em dia, bodybuilder tem medo de supino. Ah, vai romper o peito. Ó, eu vou só entrar nesse detalhe para direto ainda. Eu vou fugir só um pouquinho da sua pergunta, só para entrar no mérito do supino, aqui pra galera que tá inclusive assistindo, tá? Eu dou aula no curso de reabilitação da Uniguaçu, especificamente sobre o assunto powerlifting. E as pessoas querem que eu fale como é que eu faço para tratar lesão com o power. É o contrário. Como é que eu posso fazer para não ter lesão com o power? Prevenir, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, assim, qual que é a característica da lesão? São 2. Para ter lesão. A primeira delas, técnica inadequada. Segundo, peso excessivo. Levantar um peso acima da tua capacidade. Pode ser tanto em número de repetições, como em magnitude do peso para um movimento só. Ou o cara ir para barra sem estar preparado. Por exemplo, no meu treino de supino, eu faço ao menos 5, 6 séries de aquecimento. Específico no supino. Antes de ir para barra mais pesada. E eu vejo a molecada na academia hoje, pôr no peso e de cara soca, tá? Então, técnica e excesso de peso. 2 características. Por que o pessoal ficou com tanto medo de supino? Ou tem tanto medo de supino atualmente, a ponto de vários, né, coaches, bodybuilders, inclusive propagarem a informação que é um exercício lesivo. Porque a rede social permitiu que a gente visualizasse pessoas se machucando no supino. É igual atualmente com o levantamento em terra. Ah, não faço terra com a mão espalmada, na pegada invertida, Por causa do bíceps, porque o bíceps vai romper. Meu amigo, o fator número 1... Aliás, o fator não. O local número 1 de lesão no terra não é teu bíceps, é tua lombar. Isso está documentado na literatura. Tá? E assim, é muito maior o número de lesões de lombar no levantamento em terra do que de bíceps. E por que rompe tanto o bíceps? Não é que rompe, é que hoje a gente vê as pessoas se lesionando. Agora, é o que eu costumo dizer. Quantas pessoas nós... Enquanto estamos na academia, quantas pessoas a gente vê se lesionando fazendo exercício? Muito poucas pessoas. Eu conheço pessoas que treinam errado e mesmo assim não se machucam. É igual andar de avião. Tem muita gente que não anda de avião porque vê o acidente, né? Que é muito propagado, é muito falado quando cai. Mas ninguém fica falando dos acidentes de moto que tem centenas, milhares todos os dias. É igual o cara falar assim, o exercício de puxada por trás da nuca é proibido. Porque vai te lesionar o ombro, porque não sei o quê, beleza. Eu falo, se fosse para proibir exercício, o primeiro exercício a ser proibido seria a caminhada e a corrida. Pergunta para qualquer ortopedista
Quantas pessoas que fazem corrida e caminhada frequentam o consultório deles? O impacto no joelho. Não, não é só isso. O cara é elite, fratura por estresse em tíbia. Então, assim, esse seria o exercício proibido? E não é. Por quê? Porque você tem uma série de vantagens quando você treina adequadamente, tá? Sim, então, o Power é um esporte competitivo caracterizado pela execução de 3 exercícios. O agachamento, o supino e o levantamento em terra. E na competição nós teremos 3 tentativas em cada exercício para levantar o nosso máximo dentro de uma característica técnica estipulada pela regra. Perfeito. Então, não é qualquer coisa. Não é qualquer é. execução. Não, é igual terra. Né? Tem vídeos de monte, a galera subindo terra, parecendo Sim. né, a minhoca para subir a barra. Aquilo ali é permitido em um tipo de esporte só, chama strongman. O strongman pode sassaricar com a barra, flexionar o joelho, jogar a barra em cima e depois estender. O power não pode. A partir do momento que ele mudou a técnica durante a fase concêntrica, Anula. a subida, já era. 3 bandeirinhas vermelhas para você, meu amigo. Acabou. E a descida, igual no CrossFit que o pessoal solta a barra, no power não pode soltar a barra. Você tem que conduzir a barra de volta ao solo. Né? Nós tivemos numa competição onde a minha irmã estava muito próxima de bater o recorde do terra na competição, recorde brasileiro. A Karen é bicampeã brasileira de levantamento em terra. E a hora que ela finalizou o movimento em cima com 172 quilos, né? Raw, sem nenhum equipamento que pudesse ajudá-la, né? Quando chegou em cima, a mão esquerda, o calo, ele rompeu, ele rasgou e a mão esquerda dela abriu quando ela fez o lockout. Mais 2 segundos, ela teria conseguido conduzir a barra ao chão e igualado o recorde brasileiro naquela época, né? Ali em 2018. Então, acontece, tá? E aí, dentro do esporte, nós temos as competições que são equipados, onde o praticante, né, o atleta, ele usa equipamentos ergogênicos, que vão dar vantagem a ele. A gente chama isso de efeito carry-over, é um efeito sobre carregamento. O atleta vai pôr mais peso na barra para o agachamento, ele vai pôr mais peso no supino, ele vai conseguir levantar mais peso no terra. E tem as competições clássicas, as competições raw, onde o atleta vai levantar o peso sem nada que o ajude, tá? Nós treinamos, e eu treino ainda atletas hoje que competem raw. São pouquíssimos atletas que eu treino equipados, tá? Até porque tem custo pro equipamento, né? Equipamentos baratos, tem que importar e assim vai. Tá? Então, basicamente, powerlifting é isso. A maioria dos campeonatos no Brasil são raw, né? Não, aqui você tem os dois. A IPF tem. A IPF tem. A IPF é a principal federação no mundo e a maior aqui no Brasil. Mas você tem a GPC, você tem outras federações. Eu também conheço. Sim. Ainda fico com a impressão assim de que quem treina powerlifting treina para competir. Mas isso não é bem assim, né? A pessoa treina porque gosta de treinar. Não seria... o fisiculturismo é uma coisa, mas quem gosta de treinar e ter um shape bacana é outra coisa. Tá, depois quero te perguntar, a principal diferença no treino de um powerlifting pro bodybuilder? É bem diferente os treinos, mas eu vou entrar no mérito de uma pergunta, de um detalhe. Acho que o Jonathan até comentou disso no último podcast de vocês. A musculação ela evoluiu por causa do bodybuilding. Sim. Perfeito, exatamente. Tá? Então as pessoas treinam bodybuilding. Todos treinam bodybuilding. E não competem. Então assim, por que alguém pode treinar bodybuilding nas bases do bodybuilding e eu não posso treinar nas bases do powerlifting? Ou das bases do LPO. Sem precisar competir. Exatamente. E eu tenho vários brothers dentro do CrossFit, técnicos, seríssimos, pesquisadores. Ramires Tibana é um aqui. Cara legal pra vocês trazerem também, bater um papo. Conheço o Ramires. Tá? Caras seríssimos do CrossFit, tá? Que investem carreira em cima disso. Tem atletas, competem e tudo mais. E investem mesmo para melhorar o CrossFit. Cara, graças ao CrossFit, foi o CrossFit que popularizou o LPO. O LPO sempre foi o esporte famoso de levantamento de peso. Mas as pessoas não tinham acesso ao LPO. É verdade. Poucos clubes tinham ali equipes de LPO. Academia, você fazer LPO numa academia, você tá maluco. Levantar um peso acima da cabeça e soltar. Cara, a Smart Fit tem um sinal que eu não posso soltar o dumbbell aqui no chão. 10 centímetros já... Porque já estoura o sinal, o professor vem brigar com você, não pode. É verdade. Tá? E não tô falando mal da Smart Fit, tá bom? Mas isso acontece lá. Então não dá pra treinar lá como a gente gosta de treinar. Fazer o levantamento de terra na Smart Fit não tem como. Possível. Vai tocar a sirene e vai alguém reclamar com você, tá? Então o CrossFit popularizou, ajudou muito a popularizar o LPO. Isso é muito bom, tá? E, querendo ou não, também ajudou a popularizar muito o powerlifting. Ajudou a popularizar. Então hoje a comunidade conhece mais os dois esportes por conta do CrossFit.
Se eles fazem lá certo ou errado o treinamento deles, aí é uma outra discussão. Sim. Não vou entrar no mérito. Sim. Tá? Mas ajudou muito a popularizar. Então, ainda bem que hoje nós temos tanta informação pública chegando até o povo. Agora, o que as pessoas mais me procuram é entender entender o que eu faço. Então, Walter, por que você faz o supino com a escápula aduzida e retraída? Né? Deprimida. Você aduz e deprime a escápula. Hoje virou moda o pessoal que treina para hipertrofia fazer supino com halteres ou com barra com o cotovelo rodado para dentro. Na minha opinião, completamente equivocado. Porque vai ter um impacto menor ali sobre a articulação glenumeral. O seu ombro vai estar mais saudável. Tá. Mas você está fazendo isso em instabilidade. Você só vai ter estabilidade se as tuas costas estiverem grudadas no banco. Como é que eu faço isso? Aduzindo e deprimindo. A hora que eu aduzo e deprimo as minhas escápulas, eu vou fazer isso aqui, não sei se dá para ver. Tá, eu tô aqui. Eu deprimi. Olha o meu cotovelo. Agora eu deprimi. Eu aduzi e deprimi. Automaticamente, meu cotovelo rodou para dentro. Então, eu já estou em linha de ação. Então, o powerlifter vai treinar sempre assim, por quê? Por conta da estabilidade que ele tem nas escápulas. É a técnica do supino. Em 2018, eu dei um curso para nutrição esportiva, na faculdade de São Paulo. Especialização. Lá tinham nutricionistas e profissionais de educação física fazendo curso de especialização na área da nutrição. E era uma aula sobre powerlifting para o pessoal do curso. Tem a parte teórica pela manhã, à tarde vamos... Na prática. Tem que fazer. Não tem, toda a minha aula tem prática, porque os caras têm que entender o que a gente faz. E aí, na parte prática, a hora que eu mostrei a técnica, um bodybuilder que estava lá, nada profissional, mas nitidamente era um cara que treinava para isso, para competir, inclusive, me abordou e falou, professor, mas isso para hipertrofia não serve, né? Falei, por que não? Porque o movimento fica mais curto. Eu falei, daí? Que o movimento fica mais curto? Não, mas a amplitude é menor. Falei, tá, mas a amplitude ela é máxima dentro das características da estabilidade dada pela técnica do supino. E aí hoje, o que eu vejo mais os caras fazendo é exatamente isso. Então, em 2018, eles acreditavam ali que não podia fazer, porque aquilo era prejudicar o processo de hipertrofia do peitoral. E hoje está todo mundo buscando esse tipo de estratégia. Então, já começa pela técnica. A técnica do powerlifter é uma técnica que visa vantagem. Nós queremos movimentar aquele peso pela menor distância possível. Da forma mais rápida possível. Exato. Potência. Exato. E aí o powerlifter, então, tem que ter treinos leves e rápidos. Essa é um outro mito. Powerlifter levanta muito peso o tempo todo. E é um mito que a galera ainda não conseguiu derrubar. Que é o quê? Eu chego na academia e eu falo assim, o que você está fazendo? Não, eu quero ficar forte no supino. E aí o cara tá pondo muito peso em todas as séries. Sabe o que vai acontecer? Provavelmente, ele vai se machucar. Vai se lesionar, sim. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu dou uma aula sobre powerlifting especificamente, eu mostro periodização, programação, eu mostro pro pessoal o número de séries que nós fazemos acima dos 90% do máximo. São 5% das séries de todo o treino. Então, 95% do meu treino é submáximo. 70%? 80%? Não, 95% do meu treino é submáximo. Só 5% eu treino acima de 90%. Seria o quê? Uma série? Depende do número de séries. Depende do número de séries. Eu chego a fazer 12 séries num treino de agachamento só no agachamento. Depois eu vou usar os complementares. Sim, acessórios. Tá? Vai dar 1h30 de treino. De agachamento. De agachamento em si dá quase 45 minutos. E aí mais 30, 40 minutos de treino dos complementares, dos exercícios acessórios. Perfeito. Então vai dar 1h30 de treino aproximadamente. Tá contando aquecimento e tudo mais. Então, 12 séries de agachamento, você vai contar aqui das 12, 8 eu tô subindo até perto dos 90. E eu vou fazer em torno de 3 a 4 séries apenas ali, para 1 ou 2 movimentos no máximo, por série, acima. Então, quando eu conto do volume, eu conto tanto com o número de séries do treino todo assim. que ali eu estou citando agachamento. São 4 séries das 12 do agachamento. Sim. Mas se contar que eu vou ter talvez outras 12 séries de complementares, o que era 20% cai para menos ainda. Chega a mais ou menos 5% do treino todo. E aí eu falo para a galera, por que vocês ficam fortes? Porque nós somos técnicos. Extremamente técnicos. Então quem treina fofo é mais forte. Não, porque isso não é um treino fofo. E quem treina pesado sabe por que não é um treino tem fofo? Shape mediano. Né? Sabe aquela história do Valdemar Guimarães que fala assim, fecha a cara e treina? Sim. Ele fala fecha a cara e treina, mas ele não fala fecha a cara, treina e morre em cada série. Então o treino, ele implica em você
estar atento a cada movimento que você faz. O cara que treina fofo, não é porque ele treina leve, é porque ele não presta atenção no que ele faz. Perfeito, exatamente. É isso que eu falo, cara. O pessoal acha, ô Walter, que é o seguinte, que você vai fazer um determinado movimento, né, qualquer, com 300 quilos. Aí o pessoal acha que a gente vai entrar de qualquer jeito na barra. Amigo, o impacto sistêmico no corpo, quando você está com uma barra com 300 quilos no agachamento, é absurdo. Então, para o pessoal que acha, né, que a gente treina de uma forma não inteligente, sabe? Não sabe absolutamente nada. Tá? Porque você entrar debaixo da barra com 300 quilos, cara, você tem que estar muito bem preparado, extremamente concentrado. Então, não é para qualquer um. Não, e tem um vídeo do Ninja fazendo terra que toda vez que um cara me manda mensagem dizendo assim, não tem como executar o terra perfeito, pesado, na máxima, eu mando um vídeo que o Ninja publicou na rede social dele um tempo atrás, um mês atrás, onde ele executa no terra tradicional. É a mesma técnica que ele faz com 70 quilos, ele tá fazendo com 300. Sim. Exatamente igual. E aí eu falo assim, qual é a diferença de um cara que executa o terra sem técnica para um que tem técnica? O cara que não tem técnica, ele tá tentando levantar a barra do chão. Só. A qualquer custo. O cara que tem técnica, ele puxa a barra para ele e ele usa tudo que ele tem para subir aquela barra o mais fácil possível. E aí quando eu ensino pra galera, eu falo assim, ó, o pessoal discute muito, né? Terra tradicional é para quê? Eu falo especificamente para nada. Não é um exercício isolado. Não é, nem glúteo, é porque o pessoal, na teoria, né, seria para glúteo. Mas não é, porque você tem uma flexão também de joelho, né? Se for o tradicional, um pouco maior. Então, se fosse para glúteo, particularmente, eu acho que o RDL seria o melhor, né? Se fosse pensar nisso. Sabe qual é o problema do terra e pesquisa? Eu não uso mais o Todo mundo pesquisa no terra só da cintura para baixo. Esqueceram de pesquisar a parte de cima. E aí o que eu falo é o seguinte, quando você acompanha atletas que são especialistas em terra, todos eles têm um trapézio extremamente hipertrofiado e toda a região central das costas musculosa. Sim. E aí quando a pessoa me fala assim, o terra, professor, você coloca em qual dia de treino? Eu falo, bom, o que ele proporciona mais hipertrofia? É no dorso, não é? Eu vou por ali. O tradicional. O tradicional. Porque a galera confunde se treina terra no treino de perna ou no treino de costas. Depende do terra. Depende da variação do terra. Mas se for o tradicional e eu bato o martelo, eu desafio qualquer um a me mostrar atleta que faz terra e cresce o glúteo. Terra convencional. Agora, se você colocar o terra num dia de glúteo, é lógico que o glúteo vai crescer. Por quê? Porque você vai colocar um monte de outros exercícios ali que vão ajudar. Você não está considerando só aquele Exato, mas pega atletas especialistas daquilo. Perfeito. E avalia. Sim. Eu fiz muitos anos da minha vida, eu começava meu treino de dorsal com terra. Eu me sentia muito bem preparado para qualquer outro exercício de dorsal, né, depois que eu fazia o terra, né, o convencional. Né. Depois de um tempo, eu mudei para o RDL. Aí o que eu fiz? Eu tirei do dia dorsal e joguei para o dia de glúteo. Sim, o posterior de coxa. Aí, mas é o que eu faço também. Então hoje eu voltei a trabalhar com os bodybuilders, tem 2 anos, né? Vai ter alguns campeonatos esse ano que vai subir vários atletas que eu venho preparando. Todos amadores, nenhum profissional, tá? Então assim, a galera vem melhorando. Gente que eu pego sem nenhum shape, em 1 ano, 2 anos, criou um shape. Fala, vamos estrear? Vamos passar pela experiência? Tem uns caras que pegam gosto de verdade e estão investindo dinheiro forte nisso. E uma molecada já com um shape bem bonito, uns class physique, uns bodybuilder categoria até 80, entendeu? Umas minas da wellness, pô, a mulherada tá ficando bonita. Se isso vai ter futuro ou não, cara, eu tô ali pra ajudar. É uma ferramenta, eu sou uma ferramenta. Usa quem quer, quem pode, vamos, tô junto, até onde você conseguir. Então, quando hoje eu direciono para as necessidades dos atletas de bodybuilding, aí beleza. Qual variação daquele exercício eu vou usar para qual grupamento muscular? Aí eu vou direcionar. Então, de novo, é um exercício básico que vem do power, mas se eu adaptar a característica da técnica, eu consigo direcionar para atingir determinadas regiões. Entendeu? Eu vou entrar no outro mérito. Você pega aí a elevação pélvica. Eu adoro fazer. Não é o melhor exercício que eu... Não, eu defendo muito exercício porque eu defendo exercício. Quando o cara fala não presta, eu vou fazer só para encher o saco. Tá? E vou ver resultado. Mas para encher o saco mesmo. O exercício que eu mais gosto é a porra do agachamento. Mas ele resolve todos os problemas? Não. Inclusive, ele já me trouxe problema. Eu tive uma crise quiática severa ano passado. Fiquei de cama, medicado.
Quando eu voltei, o meu médico, o João Bergamachi, o Dr. João Bergamachi, falou, Valtão, por favor, evita carga axial. Deixa o agachamento de lado um pouco. Qual exercício me ajudou a reabilitar? A porra da elevação pélvica. Hipertrofiou meu glúteo, aumentou muito a força da minha cintura pélvica, fortaleceu a minha coluna. Entendeu? Então, assim, me ajudou muito a voltar pra quem? Pra quem eu mais quero, agachar. É o que eu mais gosto no powerlifting, dos 3 movimentos, é o agachamento. E é o que eu mais rendo, inclusive. Talvez porque eu gosto de treinar mais. Tá? Então, aí eu direciono o exercício. É igual ao agachamento. Eu quero atingir o quadríceps. Dá pra variar o agachamento pra tentar direcionar mais ou menos pro quadríceps? Claro que dá. Dá. Mas dá pra dizer que pra todo mundo vai funcionar do mesmo jeito? Não. É igual o pessoal fala assim, por que o powerlifter usa a barra mais baixa? Pra ter vantagem, meu amigo. Novamente. É só isso, eu quero levantar peso. Sim. Eu não tô me importando se o quadríceps cresce ou não cresce, eu quero levantar peso. Mover a carga de A para B o mais rápido possível. Isso, eu quebrei a paralela? Quebrei. A barra tá baixa, tá dentro do que a regra permite? Tá, então valeu. Valeu. Essa é a diferença. Ah, mas a barra mais alta hipertrofia mais o quadríceps, mas o powerlifter não tá se importando com isso. Hipertrofia, o movimento. Agora, pro bodybuilder, É outra abordagem. aí né? a coisa é diferente. Tá? Dá pra vincular, que pergunta que o Ítalo tinha feito, o bodybuilder, a diferença entre o bodybuilder e o powerlifter. Então, de treinamento é essa. É essa, né? O bodybuilder ele vai focar nos pontos fracos dele, assim como o powerlifter também. Sim. Qual que vai ser a diferença? O powerlifter vai treinar as técnicas que vão ajudar ele a levantar mais peso no exercício que ele é mais fraco. Ponto. E eu vou gastar mais tempo naquilo, tá? O bodybuilder também vai gastar mais tempo, mas os grupamentos musculares que ele é mais deficitário. Então, vou trazer aqui um cara que é consultor, não é atleta ainda, que é o Luiz Salles. Mas está treinando lá com o Size, se eu não me engano, para subir, né? O Luiz tem um quadríceps que é gigantesco. Falei com ele pouco tempo atrás, ele me mostrou a divisão de grupo muscular. 6 a 9 séries para quadríceps por semana. Não tá fazendo mais do que isso. Por que não? Porque o quadríceps não pode crescer mais. Então ele faz um treino de manutenção. Só para manter aquilo, sim. Onde ele gasta mais energia? Onde ele mais precisa. Sim, mas é desse jeito. Ponto. É igual o cara que... o que eu mais recebo? Homens e mulheres que não têm posterior de coxa. Sim. Cara, é horrível. É porque a gente tem uma cultura de que a gente... Como é que eu posso falar? A gente sempre deu prioridade a movimentos de flexão. Flexão. Pressão de perna, leg press, squat, né? Enfim, variações do leg press. Mas ninguém se atenta, ou quando vai se atentar, geralmente deixa pro final do treino, quando já tá com a energia baixa e tudo mais, enfim, a intensidade cai, volume cai, às vezes negligencia, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião é essa, eu acho que é isso. Tem 2 problemas que eu recebo: posterior de coxa e panturrilha. O cara fala, a panturrilha não cresce. Aí eu falo, me manda teu programa, a programação. Aí o cara manda. Aí panturrilha até tem volume, mas tá sempre no final do treino. E no final da semana. E no final de semana. Aí o cara não no final da semana, nem de semana. Da semana. Né? Sexta-feira, à noite. Pô, o cara já tá morto da semana de treino. E aí você coloca ali a panturrilha pra ele. Aí eu falo, vamos fazer a modificação? Vamos treinar a panturrilha 3 vezes na semana? No começo do treino, igual você gostaria de treinar o seu peitoral todo dia? Pô, professor, mas aí você me quebra. Por quê? Esse é o teu ponto fraco. Verdade. Vamos treiná-lo primeiro, né? Posterior de coxa. Cheguei a dividir para atleta, treino todos os dias de posterior de coxa. Tu vai treinar de segunda a sexta-feira posterior de coxa. Como assim, professor? Mas não recupera. Ai, meu amigo. A recuperação depende do volume. Qual que é a diferença? Se eu pegar um bodybuilder, pegar você, falar assim, eu quero que você treine, vou arregaçar vou te dar 45 séries de posterior de coxa na sessão de treino. Semanais? Você vai na sessão. Numa sessão? Numa sessão. O que acontece? Chega ali, você vai render bem nas 10 primeiras, olha lá. 15 chutando balde. Rendeu. Dali em diante, Acabou. É o que a gente chama em inglês de volume junk. É lixo. Você tá só fazendo movimento, mas ali o teu rendimento já despencou, a capacidade de produzir tensão caiu, você tá só em inércia. Você tá só movimentando. Verdade. Então metade já foi. Mais 2/3 do treino não rendeu. Se eu pegar essas 45 séries, eu tô dando um exemplo aqui gigantesco de volume, sim, tá? E eu dividi em 5 dias, você tá fazendo 8, 9 séries por dia. Ainda é um volume diário alto para se treinar todo dia. Sim. E você vai perceber isso. Porque vai chegar 3, 4 dias depois, teu rendimento caiu de novo. Então já vou te mostrar que o volume alto
que você ia me perguntar alguma coisa associada, Sim. pode não ser a melhor estratégia de treinamento. Sempre muito volume. Para alguns grupamentos sim, para outros não, e assim vai. Beleza. Qual seria o volume diário ideal? 4 a 6 séries, nessa condição. Que o cara em 24 horas recupera. Nossa, eu posso fazer as 6 na falha? Deve. Se você quiser, pode. Eu recomendo? Não. Por que não? Porque fez falha na primeira, as demais, Já não vão o render. desempenho já cai. Então vamos trabalhar com repetições em reserva nas 4 primeiras e deixa as 2 últimas na falha? Beleza. Eu vou pegar 6 exercícios, uma série cada um? Não. Eu vou pegar um exercício, 4 a 6 séries. Outro exercício, 4 a 6 séries. E assim você vai dividindo. E a literatura hoje, por incrível que pareça, me fornece base nisso. para prescrever assim. Já tem estudos mostrando isso. Eu fui ajudar uma atleta no ano passado, Ítalo, e eu me propus ajudá-la. É uma atleta que já tinha ganhado o campeonato regional. Mas eu falei, cara, tem um potencial gigantesco aí. Precisa de volume, uma wellness. E aí eu me propus a ajudar. E deixei claro pro coach, eu não tô afim de roubar teu atleta. Eu quero ajudar. A resposta do cara foi pra mim foi, eu não entendo o que um PhD poderia me trazer de bom pro treinamento dela. Não quero. Essa foi a resposta do cara pra mim. Não sei o que um PhD me traria de diferente, bom, pra ajudar no treino do atleta. Então tá. Se o coach, o responsável pela preparação dela, pensa assim, quem sou eu para dizer que ele tá certo ou errado? Tá? Agora, vou trazer experiência. Quantos PhDs tem no bodybuilding hoje treinando atletas? Eu conheço alguns. E alguns que não são, mas estão no caminho. Maradona é um deles. Fazendo doutorado. Sim. Jonato. Você. Hagami. Eu. E assim, o leque começa a abrir. Aí o detalhe é o seguinte. Foi o bodybuilding que foi para a universidade ou foi a universidade que foi para o bodybuilding? Cara, o bodybuilder não precisa de nós para dizer se ele tá certo ou errado. É só olhar para você. Olhando para vocês dois, eu vejo que vocês estão fazendo tá dando certo para o que vocês querem. Eu não preciso recrutar voluntário que treina metade do que vocês treinam para dizer se vocês estão certo ou errado. Eu não preciso. Agora, o que eu posso ajudar vocês? Essa é a pergunta. O que nós da ciência podemos trazer de renovação para o treino de vocês, para ajudar vocês a potencializar mais potencializar o que vocês fazem. Essa é a nossa função. Exatamente, potencializar. O pessoal acha que é recriar ou... Não. Inovar. Não, é potencializar usando estratégias que às vezes a gente não sabe. Ou usa de forma equivocada. Equivocada, perfeito. É igual você falar assim, pô, pega o treino do cara, tem um método em cada série. Pra quê? Né? Ou, vou dar um outro exemplo da ciência. O estudo da USP mostrou que fazer drop set, pirâmide crescente, o tradicional dá na mesma. Não mostrou isso. O que o estudo do pessoal da USP mostrou é que se você fizer o drop set e a pirâmide crescente como você faz o tradicional, o resultado é o mesmo. Mas quando vocês escolhem um drop set, não é para ser igual ao que você faz normal. Qual é a função do drop set? Adicionar volume em cada série. Se eu estou fazendo 12 repetições numa série, eu não vou fazer um drop set para dar 12 repetições. Sim. Eu vou fazer um drop set para dar mais repetições. Sim, perfeito. Certo? E aí é o equívoco de quem? Do pesquisador, que não domina a prática. E aí os estudos com carga equalizada são criticados. Outro erro. Não deve se criticar esse tipo de estudo. Por que não? Porque eles estão mostrando que se o cachorro continuar correndo atrás do rabo, ele nunca vai em direção daquilo que ele precisa. A comida dele tá lá. Não adianta ele ficar correndo aqui. A comida tá lá. Então, a hora que você equaliza tudo, você coloca tudo na mesma condição, você não está mostrando que aquilo é inovador. Você vai mostrar aquilo que é inovador como quando você colocar no laboratório exatamente o que o bodybuilder faz. Então, por que você faz o drop set? É para adicionar volume na série. Dentro da repetição, do número de repetições. Beleza, então vamos fazer como ele faz e testar com o tradicional. Mas vai dar mais volume. Foda-se. Deixa dar mais volume, porque é assim que se treina. Aí chega no final, deu a mesma coisa? Se deu, aí você fala, bom, beleza. O drop set para esse grupo nessa condição não funciona. Vamos rever o sistema. Mas não é assim. Agora, quando você deixa livre, aí a coisa muda. É igual você tem outra publicação onde se testou o drop set diferente. E aí a gente vem usando, eu venho usando isso, se eu não me engano o Jonato também vem usando, que é o quê? Quando você faz um drop set tradicional,
Todo mundo espera que saiba o que é o drop set, né? Que esteja escutando a gente. Onde você faz ali uma série com um peso máximo. Reduz carga, reduz carga. Para continuar fazendo mais repetições dentro da série, você diminui um pouquinho o peso e assim você vai fazendo. Quantas repetições você quiser, né? Ah, mas aí caracteriza um strip set. Tá, que seja. Mas vai reduzindo, beleza. Eu busco o quê? Exaustão, limite dentro da série. Vai meu músculo no máximo que ele pode dentro daquela série, beleza. Então você faz um volume inicial normalmente alto. 10, 12, 15, 20 repetições máximas para daí diminuir o peso. O que se testou? Fazer menos repetições máximas. 5 repetições máximas. Mas máximas de verdade. A sexta não sobe. Reduz 20%. Quantas repetições a mais eu vou conseguir fazer? 4, 5 de novo. Reduzo mais 15%. Vou até o limite. Total, ali equalizado, deu em torno de 15 repetições. Fazer uma série desse jeito, uma só, deu o mesmo resultado de fazer 3 convencionais. 3 séries múltiplas convencionais. 3 de 8 a 12. Aí você fala, opa! Então, se eu tenho uma estratégia que em uma única série eu vou ter o mesmo resultado de fazer 3 normais, eu posso, em um determinado dia, que eu tenho um tempo menor para treinar, por exemplo, fazer aquela. Ó, aí a ciência trazendo uma informação que na prática vocês podem utilizar. Perfeito. Então é saber ler a evidência e trazer. E né? saber ajustar ela, né? E, tipo, incorporá-la no seu plano de treino. De treinamento. Periodização, E né? o que fazer quando um peso emperra na carga, assim? Como assim? Você está treinando, fazendo um levantamento ali com 100 quilos e você não consegue progredir naquilo ali. Sempre aquilo ali. A sempre primeira aquilo ali. sugestão que eu te dou é muda. Muda. Ó, existe no powerlifting uma academia chamada Westside Barbell. Infelizmente, o professor Louis Simmons faleceu ano passado. Considerado um dos maiores treinadores de força da história, tá? Um americano. O Louis, ele tinha 2 métodos de periodização diferentes, assim, na sua base, tá? Porque ele não tinha 2 estruturas apenas, ele tinha inúmeras, variava para cada tipo de atleta. Mas na base são 2 diferentes em termos de sugestão. Para o intermediário, para o powerlifter intermediário, ele falava assim, olha, mantenha exatamente a mesma programação para 3 semanas. Depois de 3 semanas, você muda o primeiro exercício, que é o main lift. Faz o agachamento, mas faz outro agachamento. Ou faz o mesmo agachamento com menos amplitude. Ou faz o mesmo agachamento com Você desce e faz o agachamento pausado. Segura 2 segundos e aí sobe. Ou faz com resistência variável, põe elástico na barra. E assim. Ele fala, mas muda cada 3 semanas o primeiro. E os outros? Mantém. Porque os outros vão te dar condição para melhorar o principal. Então, aqueles você mantém. Mantém por quanto tempo? 12 semanas. Depois de 12 semanas você muda. Beleza. Para os avançados, o primeiro exercício muda todo o treino. Mas é só o primeiro exercício. Para quê? Para ficar te renovando o estímulo via sistema nervoso. Que é o que o powerlifter quer melhorar mais. A transmissão do impulso para o músculo, isso potencializar a forma como ele é contraído e o cara subir com mais peso e mais rápido. Então a característica de sugestão seria essa. Muda o primeiro exercício do treino. Que deve ser provavelmente aquele que você está tentando levantar mais peso. Sim. E outra, não tente o seu máximo todos os treinos. Qual que é a minha sugestão? A cada 2, 3 semanas, para alguns até mais, 4, 5 semanas, aí você volta a tentar o seu máximo. Tentar o máximo toda semana é uma estupidez. Primeiro porque você chega mais perto do que a gente chama de um nível de overtraining do sistema nervoso, tá? É o CNS overtraining, que muita gente fala assim, você atinge isso mais rápido com intensidades menores e maior volume. Só que o powerlifter vem mostrando isso a cada ano, que você também pode atingir esse tipo de depressão a nível de sistema nervoso, tá? Com intensidades altas. Chega uma hora que você não consegue mais treinar. Vou dar um exemplo. Você treina 3, 4 semanas no máximo, tentando PR. O que acontece na quinta, sexta semana? Nossa. Cara, você vai pro aquecimento, você já tá cansado. É verdade, exponencial. Quando eu... E a gente chama isso de overreaching, que é quando eu programo isso para ter queda de desempenho. Aí eu dou 2, 3 semanas de recuperação, fazendo aquilo leve, e aí eu volto pra máxima. Amigo, o bicho vai lá pra cima. Você levanta o peso como se não houvesse o amanhã. Tá? Pra você ter uma noção, eu chego num nível de estresse tão grande numa situação dessa, que até para fechar o cinto eu tenho dificuldade. Tá? Então a recomendação seria essa. Se estagnou, entrou em platô, ou muda o exercício, ou para de ficar tentando o máximo. Mas tudo isso é programação. É estrutura de periodização. Não tem jeito. Perfeito. E aí? Bom,
Eu queria que você falasse pra gente qual a sua sugestão hoje para quem está ouvindo, que quer começar a competir ou simplesmente treinar no powerlifting. Onde procurar? Tem todas as academias? Tem algumas referências? Não. Como que funciona? Não temos muitas academias, infelizmente. Na verdade, as academias... como existe um boom, né, de academia de rede, essas academias mais baratas, tá? As Fast, e aí tem várias hoje em dia. As academias estão interessadas em colocar equipamentos de boa qualidade para o público, tá? Inclusive equipamentos que não quebram com tanta facilidade ou que tem ali uma manutenção com mais facilidade, tá? E deixam os básicos meio de lado. Hoje, por exemplo, a gente não tem espaço para fazer um terra numa academia. Difícil. Não tem, tá? Só se que tem CrossFit. Isso que eu ia falar. Ajuda pela primeira vez, né? Obrigado, CrossFit. Lá na Evolve, por exemplo, a gente tem o CrossFit junto, né? Separado da sala onde eu treino, mas você desce, tá ali, dá para usar. E aí tem um outro problema, porque as anilhas são emborrachadas, são grossas, e aí só cabe... né? 240, 260 quilos na barra é o máximo que vai. Você quer fazer alguma coisa mais pesada que essa, ferrou, não tem como, tá? Verdade. Agora, se você treina numa academia que tem as anilhas olímpicas calibradas, e Vanco, por exemplo, aí a brincadeira vai longe, que dá pra pôr muito peso na barra. O máximo pode acontecer é quebrar a barra. Sou um cara muito, muito, muito forte, né? Mas tá difícil quebrar a barra olímpica. Mas dá pra entortar, até dependendo do peso que você coloca. Já quebrei com o Ninja uma. Olímpica? Olímpica, foda. Eita porra. Então a minha sugestão é, primeiro, vamos procurar os centros, né? Como eu tô morando aqui em Brasília faz pouco tempo, fazendo apenas 2 anos, eu não conheço muitas academias que tem. Então, mas provavelmente nos comentários aí deve aparecer alguém fazendo sugestão. Com certeza. Em São Paulo tem o Pinheiros, que é o clube, tá? Eles têm tanto LPO quanto powerlifting. Na Bodytech de São Paulo, do Shopping Eldorado, tem um multicampeão, que é o Eric Wish, que treina lá, trabalha lá, então é um cara referência que o pessoal pode buscar. Tem box do Xerife, tem vários outros centros de treinamento em outras cidades do país, dá pro pessoal procurar, tá? Mas aqui em Brasília, especificamente, eu não sei de cabeça nenhum, mas tem aqui em Brasília, se eu não me engano, um. Vou pedir pro Ítalo ler aí pra gente as perguntas do chat. Pessoal, se você quiser perguntar aí, manda a sua pergunta, o Walter tá aqui, aproveita essa oportunidade, porque é difícil. Tem bastante. Vamos lá. Vamos lá. Até a Gabriela Vieira aqui está falando o seguinte: Walter, de modo geral, qual a evolução física é mais significativa, né, que é mais visível, em um curto período de tempo? Você acha que é dentro do powerlifting ou bodybuilding? Normalmente, quando a gente fala em estética, é bodybuilding, tá? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: tem dieta envolvida? É porque o pessoal... eu já falei isso uma vez, né? Eu vou repetir. Pessoal, hipertrofia é multifatorial. Então, o pessoal fala muito, né, Walter, que eu treino igual o Ronnie Coleman, porém eu não tenho o shape do Ronnie Coleman. Não é o shape, você não tem a célulazinha dele. Duas variáveis. É o famoso shape mediano agora, né? Essa é a nova shape mediano agora. É assim agora. Enfim. Sabe qual é o detalhe, Ítalo? É assim, você falou que a hipertrofia é multifatorial, tá? Você tem completa razão. Apesar de que, para mim, existe um fator primordial para a hipertrofia... Sim. Que é um nome difícil, tá? Chama epigenética, que é a forma como a sua célula responde ao estresse que tá dando para ela, tá? Então, se o indivíduo nasceu com a célula favorável à síntese proteica para ser um dinossauro, ele vai hipertrofiar fazendo qualquer coisa. Perfeito. Eu falo pra galera assim, vai numa construção, pergunta quantos aqueles pedreiros ali treinam. 0. E olha braço, abdômen, peito, dorsais... E na condição, né? Definidos e hipertrofiados. Claro, não tem o shape de um profissional. Sim, não. Mas é só olhar. Eu não vou entrar no mérito do nível da força. Não. Meu pai tem uma brincadeira comigo. Eu fiz rosca direta um tempo atrás com 50 quilos e publiquei. Aí meu pai falou assim, aliás, eu tinha feito com 40 e poucos quilos. Uma brincadeira que eu tinha feito, fiz ali. Fácil. Aí meu pai falou assim, eu quero levantar um saco de cimento. Aí eu coloquei 50 quilos na barra e fiz 8 movimentos. Eu publiquei. Falei, pai, fiz com um saco de cimento. Ele falou, não. Isso não é um saco de cimento. O dia que você pegar o saco de cimento e fizer essas mesmas 8 repetições, aí a gente conversa. É a força bruta numa condição
sem ser com a barra. Exato. Totalmente E é muito louco, porque a gente fala assim, um saco de cimento deve ser fácil. Cara, já é difícil de pegar o saco de cimento. Quanto mais fazer aquela porra, flexão de cotovelo, né? Difícil pra cacete. Então eu falo pra galera, se o cara nasceu pra hipertrofia, ele vai hipertrofiar de qualquer jeito. Você quer ver uma coisa que eu acho engraçado? Aí eu vou te dar um treino pra hipertrofia. Aí depois de 3 meses, você olha pro cara que tá igualzinho. Aí você fala, seu treino é a bosta. Não é o treino que é ruim, é você que é ruim. Você não nasceu... Eu dou um curso de vez em quando, uma palestra que fica famosa, né? Que eu falo assim, ensinando lagartixas a se transformarem em jacarés. Transformar uma lagartixa em jacaré não é tão difícil. Difícil é transformar uma lagartixa num dinossauro. Sim, proporcionalmente falando. Por quê? Se eu der um pouquinho de esteroide pra lagartixa, ela pode responder com o treino. Por que lagartixa? Porque é o cara que não nasceu tão favorável. É um cara dedicado, faz dieta, mas tem dificuldade. Perfeito. Se tem um fator potencializador, ativador de sinalização, é o hormônio. Sim. Então eu vou lá, dou um pouquinho de hormônio pro cara, ele passa a responder um pouco mais. Beleza. Então eu posso transformar uma lagartixa num jacaré, ou num calanguinho mais forte. Mas transformar esse cara num campeão, ou em alguém que vai buscar ali um pódio, um cara que chama atenção... Tem N fatores que influenciam. O Coleman foi o Coleman e não vai ter outro Coleman. Ou se tiver, tá? Não é assim. Eu lembro quando o Ramon surgiu, teve um cara aqui num podcast do Carine e falou assim, igual o Ramon, eu conheço um 100. E aí o Carine falou assim, me traz aqui o 100 então, que a Max paga. A gente contrata esses caras, nós queremos. Cara, é uma das maiores bobagens que esse cara falou. Tá? Tudo bem, eu posso ter profissionais, no fim, competindo com o Ramon. Mas responder como ele responde, isso é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. É difícil, cara. É difícil. A velocidade com que ele evoluiu nos últimos Tá, então assim, anos. independente se o cara treina bodybuilding ou se ele treina com as bases de powerlifting, ele pode hipertrofiar nas duas condições. Normalmente, quando está associado à estética, o camarada do bodybuilding é um pouco mais dedicado na dieta. Sim. Porque ele treina para aquilo. Perfeito. Então, ele vai ter um físico mais agradável esteticamente. Agora, tem um outro mito que powerlifter é tudo gordo. Eu ia entrar nessa agora. E tem a diferença entre powerlifter e strongman, né? Tem. Os strongman, eles geralmente são mais gordos mesmo. Agora, mas eu ia te perguntar isso. Também não. Nos últimos anos, eu ia te perguntar, o que você acha? Nos últimos anos isso mudou bastante, não mudou? Então, não é que nos últimos anos, é o que eu falei, com a chegada das redes sociais, de um YouTube da vida, nós tivemos acesso a coisas que nós não tínhamos antigamente. Então, por exemplo, uma competição de powerlifting é igual uma competição de bodybuilding. O cara que pesa 70 quilos, ele não compete, a não ser no overall, com o cara de 110, 120, 140. Sim, o powerlifting é igual. Só que nós estamos acostumados a ver vídeos de atletas levantando no powerlifting 500 quilos de agachamento. Quem é que levanta 500 quilos de agachamento? O cara que é mais pesado. Porque existe uma relação entre a tua massa corpórea e o quanto você levanta. Tanto é que eu costumo dizer o seguinte, você quer ter meu respeito? Põe 2 vezes sua massa corpórea na barra do agachamento e faz 10 movimentos. Se você fizer 10 movimentos com 2 vezes sua massa corpórea, você tem o meu respeito. Não importa se essas 2 vezes são 100 quilos ou 200. Mas são 2 vezes sua massa corpórea. Você é uma formiga, meu amigo. Agora, quando você agacha, o cara tem 100 quilos e ele sofre pra fazer o agachamento com 100, 120, eu falo pro cara, você é uma merda. Pra força, você é um lixo. Você pode ser um cara até hipertrofiado. Mas pra força, você é uma porcaria. Na academia, por exemplo, dificilmente alguém reveza comigo o agachamento. O pessoal do bodybuilding, inclusive, chega e, pô, quem tá agachando? Walter? Não, depois a gente faz. Porque não tem como. Eu treino pra força, é específico. Então, assim, numa competição de power, você vai ali nas categorias 60, 70, 80 quilos, os atletas são definidos. A porcentagem de gordura é baixinha. Sim. A minha irmã foi bicampeã brasileira com 6% de gordura no dia da competição. Agora, o que a gente não busca? Isso. Isso é o que eu falo, tudo é consequência. A hipertrofia é consequência do treino, a redução da gordura é consequência da dieta. Eu posso fazer o mesmo treino, um com dieta e outro sem. Eu vou ter 2 shapes completamente diferentes. E o treino é exatamente o mesmo. Perfeito. Então o que muda é a dieta. Então esse atleta que compete por peso, ele vai ter uma massa corpórea mais controlada. Sim, então ele tem que ter um controle alimentar. Se ajustar naquela categoria. Agora o pesadão, que é o strongman também. A gente está acostumado só a ver competição do World Strongest Man, do mais forte. Tá? Agora, tem o Heitor, que inclusive faz... Não sei se o seu cinto é do Heitor. É do Heitor. Uhum. O Heitor compete na categoria de Strongman até 90 quilos. É. E o Heitor tem um terra
tá? Dentro da modalidade do Strongman, não é o terra do Power. Então ele dá aquela roubada pra subir. Sim. O Heitor tira 400 quilos do chão, meu amigo. É verdade. Campeão brasileiro de Strongman. Categoria até 90 quilos. Até 90 quilos. E é magro. Magro, cara. É alto pra cacete, né? E magro. E é um abraço cara... pra você, tá, Heitor? Heitor, ele assiste a gente, tá? E é um cara formidável. Sensacional, demais, cara. Demais. Formidável. Todo o meu equipamento de treinamento é dele. O meu também. Strap, cinto. O meu também. Eu sou fã dele, cara. Enfim, ó, tem mais uma pergunta aqui, ó, Walter. Ó, a Carla tá mandando um abraço aí pra você, sua aluna. Carla B79 aqui. Carla, beijo pra você também. Vamos lá. Olha aqui, ó. Aquelas competições de strength... o Marcel tá falando aqui, ó. Aquelas competições de strongman e os esportes olímpicos de arremesso de peso são treinados a partir de técnicas de powerlifting? São. Ambos, né? Todo atleta que depende de força e velocidade treina com base nas técnicas de Power e LPO. LPO. Dos dois. Inclusive, o powerlifter atualmente, ele treina boa parte dos exercícios vindo do LPO. E é engraçado, porque na história do Power, né, o pessoal não treinava LPO. Só que os campeões passaram a fazer alguns exercícios associados ao LPO. Por quê? Porque eles perceberam que quanto mais rápido eles reagem, mais fácil eles levantam o peso. E tem um nomezinho também em inglês chamado sticking point, que é o ponto de desvantagem, 100% de desvantagem mecânica. Exemplo de supino para a pessoa entender bem fácil. Você desceu a barra, quando você sobe, ela sai do peito, mas ela para. Sim. Aquilo ali é o stick point. O que nós queremos? Vencer o stick point com mais facilidade. Se eu treinar potência, eu passo mais rápido, porque eu acelero a barra mais rápido. Eu vou precisar brigar muito menos, gasto muito menos energia à toa. Isso tem para qualquer levantamento que você faz. Isso teria alguma relação assim com a técnica do ponto zero? Do Sardinha? Do Sardinha. Tá. O que o Sardinha fez foi adaptar uma estratégia já treinada também há muito tempo. Tá? Os treinos pausados no Power são treinos, cara, clássicos, né? Muito comum no supino, até porque o supino do Power é pausado. Né? No Power não existe supino pancadão. Né? Que é descer, bater a barra no peito como um trampolim para subir. Segura e sobe. A gente para a barra no peito, isso que a galera não sabe. A gente desce a barra e para a barra. Ela tem que encostar e ela tem que repousar. Quem manda eu subir a barra é o árbitro. Se o árbitro quiser me lascar, inclusive, te lasca. Ele me manda segurar mais tempo. Claro que ele não vai fazer isso... Sim. Hoje as competições de Power são filmadas, transmitidas. Entendeu? Eu posso, inclusive, ir na mesa e fazer um desafio. Olha, eu fui prejudicado. Eu posso fazer isso. Tá? Claro que isso não é muito bem visto quando você desafia o árbitro. Mas isso pode acontecer do árbitro, sei lá, numa competição X, tentar, né, por má índole, desfavorecer alguém e favorecer um outro. Para alguém manda segurar um pouco menos, pode um pouquinho mais e assim vai. Então a gente para a barra no peito. Tá? Então tem essas características também do treinamento, que é o treinamento pausado. Tá? Ou treinamento em fase muito super slow na descida, para potência na subida. E aí o que o Sardinha fez? Ele adaptou a estratégia. Se eu não me engano, são 5 segundos, né? O do Sardinha. Sim. Em excêntrico máximo. Exato. Né? Abraço pro Sardinha também, a gente vai estar junto agora em março. O Arnold. Não, em março nós vamos palestrar juntos no ENAF de cara, BH. Massa, bacana. Gosto muito de Um Sardinha. encontro de gigantes. Vai ser bem legal. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Power Building seria um meio termo entre o Power e um treino tradicional? Seria um treino... O Power Building, já falaram até aqui, né? O Jonathan também comentou isso no podcast dele, a live dele. Não é novo, né? Vários caras ao longo... Existe esse termo de verdade? Sim. Existe esse termo? Existe. Achei que não existia, não. Existe. Achei que era uma invenção. Não, existe. Existe termo mesmo? Existe e é um nome estabelecido. Existem até protocolos de Power Building. Qual que é a ideia do Power Building? É desenvolver força e aumentar o volume muscular. Então, no mesmo treino, você tenta acrescentar as duas características. Claro que existe uma ordem. Não dá para você tentar aumentar a força no final do treino. Perfeito. Então, você faz o treino, a parte pesada do treino no começo e depois adiciona volume. E aí, vários bodybuilders ficaram muito famosos ao longo da história por conta disso. Né? Os irmãos Metzer, Franco Columbus. Franco Columbus foi um dos maiores strongmans que nós tivemos. Ele chegou a competir strongman. Franco Columbus competiu contra strongmans muito maiores do que ele, tá? E chegou a ficar em terceiro lugar, se lesionando no meio da competição. Caramba. E mesmo assim ficou em terceiro, tá?
Se o Franco tivesse competido powerlifting pela Federação Internacional, ele teria recordes até hoje. De tão forte que... O Franco colocava o Schwarzenegger no bolso em treino. Ah, sim, total. Não dava, assim, supino, terra, agachamento, qualquer um dos levantamentos. Não dava graça. Então, Franco Columbus. E atualmente, né, do que o pessoal mais tem acesso à internet foi o Ronnie. Treinos clássicos de power building. Né? O primeiro exercício muito pesado sempre, depois complementava. Depois pesado pra cacete. Mas com mais volume, né? Com mais volume. Só pra constar, quem fez a pergunta foi Foi a Karen. É sua esposa? A Karen é minha irmã. É a sua irmã? É. Karen é minha irmã. Todo mundo acha que ela é minha esposa, que eu recomendo pra ela. Minha esposa é a sim. Thaís. É porque tá no, A seu, Karen é minha tá no irmã. seu perfil. Tá no seu perfil. Bom, é uma pergunta aqui do Carter. Parabéns pelo podcast, acompanho o Walter há um bom tempo e hoje sou aluno dele. E que ele manja de treino é um absurdo. Ítalo, me inspiro muito em você, rumo ao shape mediano. Abraço a todos. Os caras gostaram, viu? Não foi uma pergunta, foi um comentário. Um comentário. Agora, uma pergunta que fala aqui sobre... É mais uma dica, né, que a pessoa está pedindo aqui. É o Gabi Edits. Fala, Walter, tenho 1,85 m de altura, estou com 80 quilos, estou malhando há um tempo e não vejo muita definição no meu corpo. Eu cresço, mas não define. O que você diz sobre? Olha, eu não precisaria nem dizer isso, na verdade. Né? Redução de gordura corporal é dieta, é o que você come. Perfeito. Então, como é que ele chama? Gabriel, primeira sugestão que eu posso te dar. Procure um nutricionista que entenda de estética. Perfeito. Tá? Quando eu recebo as anamneses dos meus clientes de consultoria, eu sempre recomendo o Falcão, né? Nosso amigo Luiz Falcão aí, para cuidar da dieta da galera. O Falcão é muito assertivo na finalização, então é um cara que eu gosto muito e confio no trabalho. Eu costumo recomendar o Falcão por conta justamente dos bons trabalhos que ele faz com a prescrição da dieta. O pessoal acha que o resultado é hormônio. Não é. O resultado é treino e a dieta. Eu costumo dizer que o hormônio é um aditivo. Potencializador. Que a gente Exatamente. fala. Se estiver bom, vai ficar melhor. Se estiver ruim, vai ficar pior. Infelizmente é assim. Exatamente. E isso num caso de um objetivo para competição e tudo mais. Mas para uma pessoa aqui que pelo Não visto precisa. quer uma estética... Não precisa. Então ele precisa de um bom nutri que entenda de como favorecer a estética, tá? E por que eu estou dizendo isso? Um nutri que entenda de como favorecer a estética. E se ele tiver, inclusive, experiência com o bodybuilding, melhor ainda, tá? Por quê? Quando eu pego dietas de nutris convencionais, que trabalham com pessoas convencionais, vem aquelas dietas com baixíssimo teor calórico e com escolhas de alimentos que não vão favorecer a lipólise adequadamente. Inclusive, alguns podem se manter, inclusive, retidos, né? Mantendo ali muita água ainda por conta do tipo de alimento que... Inflamação, no caso da inflamação. Mas não uma inflamação Mas não é causada inflamação. pelo alimento, Sim. mas ele se mantém Sim. mais retido, tá? E muitas vezes, inclusive, o cara chega a perder massa muscular por conta dessa dieta inadequada. Restrição. Quando você vai para um nutri que entende de estética e de preferência que trabalha com bodybuilding, ele vai fazer algumas escolhas muito pontuais e a primeira delas e a mais importante é pesar o alimento. Perfeito. Eu falo dieta, todos nós fazemos. Qual que é a diferença da dieta de um atleta, seja ele profissional ou amador, para uma pessoa que tem a sua dieta convencional? Ele pesa tudo que ele come. Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo, inclusive até o sal. Eu falo pra galera, pô, o bodybuilder pesa até o sal que ele vai comer. Eu só posso comer hoje 6 gramas de sal. É 6 gramas pesada. Ah, mas tem que ser uma refeição específica? Não. Você pode distribuir. Mas até isso é pesado. Sim. Né? Água, 6 litros. São 6 litros. São 12 litros. Não tem essa, eu deixo pra amanhã. Não, tem que ser ali. Sim. E por que se faz isso? Porque você tem uma expectativa de um resultado que já se sabe qual é. Então, quando você busca um nutri especializado nessa área, né, ele sabe que em X semanas o resultado X tem que acontecer. Perfeito. Se não acontecer, duas uma. Ou realmente é um cara não respondedor para a redução de gordura corporal naquela velocidade, ou o cara tá burlando a dieta. Sim. Eu costumo falar que é o seguinte, bodybuilder, fisiculturista, infelizmente ou felizmente, ele vive de rotina. Ele tem que acostumar, a rotina vai fazer parte da vida dele, a carreira dele todinha, cara. Porque se você não tem rotina, você não tem controle sobre nada, né? Principalmente na parte de dietética. Né? Então, infelizmente, tem aqueles caras que é, tipo, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, sacou? Mas não é com fins, tipo, mais lipólise. Não. É rotina, é estruturado, porque ele tem que comer meio-dia, porque 1h30, 2 horas ele vai treinar. Então, é tipo...
Felizmente ou infelizmente, bodybuilder vive de rotina, né? Você quer ver outra coisa? Eu peço pra galera o seguinte: tenha cuidado com os nutris que pedem o seu treino para prescrever a dieta. O Falcão nunca pediu um treino meu para prescrever dieta de atleta nenhum. Por que não? Porque a dieta e o treino são focados no objetivo. Eu tenho a foto do cara. Você vai pelo objetivo, né, da pessoa, exatamente. Eu tenho a foto dele, tenho. O que ele vai fazer? Vai competir? Vai. Opa, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Perfeito. Eu vou dar pra pessoa. E aí, o que eu costumo dizer é o seguinte: não é a dieta que se adequa ao treino. É o treino que se adequa muitas vezes à dieta. O que a dieta vai se adequar ao treino é o horário do treino. Beleza. Ah, eu quero direcionar um pouco mais de carbo pro pré-treino. Beleza, pode ser. Otimizar, né? Exato, mas não é porque eu dei mais volume num dia que você vai dar mais carbo naquele dia. Não precisa. Por que não? Porque vai chegar um determinado momento da dieta que o cara vai ter que chupar tudo. E desculpa, foda-se o treino. Faz o treino que dá. Sim. Porque a dieta vai ter que ser reduzida. É porque o pessoal confunde muito, né? A gente tá falando aqui de alto desempenho, a gente tá falando de níveis de competição. Competição é uma coisa, né? Competição está ligada à alta performance, né? E longevidade, saúde é outra totalmente diferente. Qualidade de vida é totalmente diferente. A gente está falando sobre pessoas que ficam em restrição, que não é saudável, infelizmente, não é saudável, você entendeu? E por muito tempo, mas é com fins competitivos, alta performance. O pessoal tem que saber, porque às vezes acha que porque o bodybuilding faz, a gente tem que fazer também, pessoas normais têm que fazer. Não tem. Né? Você tem que saber, cara, bodybuilding, tá foco em competição. Você, pai de família, tem 2 empregos, sei lá, dá aula o dia todo, enfim, faz uma caralhada de coisas, sacou? E ainda quer fazer isso? Não precisa submeter a isso. Tá? Tem outras formas, né, de você chegar naquele físico. Não vai ser o físico competitivo, mas vai chegar naquele E outra, físico, né? se o cara conseguir ter o estilo de vida bodybuilding, porque bodybuilding é um estilo de vida, desculpa. É uma comunidade. Total. O Power também hoje é uma comunidade. Os caras conversam. Bodybuilder conversa com bodybuilder. Pô, o cara é chato pra caralho. Eu vou levar o cara... Eu vou chamar uma mina pra ir no cinema, ela é bodybuilder. Aí eu compro a pipoca, ela não quer comer. Puta mina chata. Não, brother. O errado é você. É um estilo de vida, cara. Se você não entende... Entendeu? Cara... Ela não vai comer, então não força. Né? Preparando um atleta o ano passado pra subir o ano passado, não subiu. Por que não? Porque o cônjuge... desgranhento, fazia questão de levar doce, esfregar na cara da mulher e falar, ó, porra, cara, eu tô sofrendo aqui. Não, você podia comer, não sei nem por que você faz isso. Tenho muitas alunas e alunos também que terminam o relacionamento porque a pessoa ou decide competir, né, ou decide ter outro objetivo e precisa focar naquilo, você entendeu? E a pessoa simplesmente não colabora, cara. Tipo, se não tá... É aquela frase, né? Bem clichê. Mano, se você... Não ajuda, mano. Não atrapalha, cara. Pelo amor de Deus. Mas você sabe que é em tudo. Por exemplo, o bodybuilding, eu tô dizendo aqui, né? O estilo de vida. Beleza. Na minha segunda vida, digamos assim, que é dentro da ciência, quando um aluno nos procura querendo fazer um mestrado... depois que acertou tudo, vai prestar as provas, vou. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então vem cá. Agora eu vou te contar a verdade. Senta aí. A tua mulher sabe que você quer isso? Sabe. Ela te apoia? Te apoia. Mas você sabe o que é isso? Aí o cara para e te olha. Como assim? Meu amigo, tudo que você faz no dia vai ser dedicado a vir aqui e ficar aqui. A tua vida vai ser laboratório. A sua vida vai ser a tua pesquisa por 2 anos. A tua esposa tá sabendo disso? A tua noiva, a tua namorada? A tua namorada sabe que vai ter semana que você vai ter que viajar para outra instituição, para passar madrugada no laboratório fazendo experimento? E que ela não vai poder dizer você não vai, porque é o seu trabalho? Então, eu falo isso pro cara, ó, você tem que saber disso. Por quê? Sabe o que vai acontecer no meio do mestrado? Você vai divorciar. Fala pra todo mundo isso, cara. Você vai divorciar. O estresse é tão grande. O mestrado, o doutorado é igual às preparações que vocês passam. É estressante tanto quanto. E quando acaba, nossa. Um alívio. Nossa, é um alívio. Imagina. Mas é por isso que eu falo pro pessoal. O pessoal acha que começa a ver um físico respondendo, a melhora estética e já quer competir. Eu pego muito lá no consultório, muito, cara. E eu falo, cara, é o seguinte, eu não tô desanimando você, mas eu sou um cara, assim, bem sincero, vou te falar. Realista, né? Tem que ser realista. Cara, você tem família, você não quer isso como carreira, entendeu? Então, cara, tipo, é um prazer, quer subir por prazer e tudo mais.
bacana, faz uma preparação sim, vai como objetivo de vida, não sei, enfim. Mas vou te falar toda a realidade, ó. Relacionamento, você vai falar para sua mulher, não vai entender. Te falo, se ela não for do meio, ela não vai te entender. Você vai dar problema, você entendeu? Tem filho? Se prepara. Vai ter dia que você não vai ter energia absolutamente nada para brincar com teu filho. Se tu realmente gosta disso, você vai comprometer. Tá? Trabalho, então, meu amigo, vai ter dia que você não vai querer ver ninguém, falar com ninguém. Sua cabeça não vai conseguir pensar em absolutamente nada, porque vai estar na restrição absurda de carboidrato e tem correlação, energia, cérebro, diabo 4, enfim. Então, você não vai conseguir trabalhar direito, você não vai conseguir produzir direito. Se o seu trabalho é o que banca absolutamente tudo, reveja se você realmente fazer isso. Não estou desanimando, mas estou falando para o pessoal não ficar levando, achando que só porque tá numa moda, tá num hype, né, que você pode chegar e simplesmente, não quero competir amanhã. Não, não é assim. E é uma frase até que eu tenho pensado bastante ultimamente, que toda escolha é uma renúncia, né? Toda. Não existe almoço grátis. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Não existe. Cara, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu curso, Quebrando Paradigmas. Isso é boa, hein? O Quebrando Paradigmas é uma sequência de cursos, né? Ele já está indo para o 3º ano. E é muito interessante pelo seguinte, os meus colegas de universidade costumam dizer que eu não tenho papa na língua. Eu falo o que eu tenho para falar e para quem eu tiver que falar. Claro, eu não vou desmerecer o trabalho de ninguém, eu não vou ofender ninguém, até porque a lei está aí para me punir se eu passar do limite, tá? Mas eu vou expor a minha opinião. E no começo da pandemia, ou até o começo da pandemia, né, até o comecinho, final de 2019 e 2020, estava tendo uma série de polêmicas, mas várias. Polêmicas causadas essas por profissionais, vários inclusive doutores, tá? Mas que não tinham a prática como estilo de vida também. Porque, eu treino há 28 anos, é uma coisa que eu vivo. Quando eu não treino, eu fico mal, né? E tem dia de treino também que eu não quero... Tem dia que eu vou pra academia treinar, eu comecei a aquecer, falei, isso aqui vai render nada, é melhor ir pra casa descansar e amanhã eu volto pra render. Então a gente vive para treinar bem. Perfeito. E são caras que vivem dentro de um laboratório e tem uma cabeça desse tamanho e que acham que tudo é via ciência. E não é. Como eu expus aqui pra vocês. A ciência hoje, ela busca ajudar o praticante a fazer um treino melhor, atingir resultados melhores e mais rápidos. O bodybuilding não foi criado, o powerlifting não foi criado pela ciência. É o contrário. A via é o contrário. E esses caras não entendiam isso. Então, primeiro, bodybuilder é um cara que não pode ser escutado. Como assim? Se eu quiser saber sobre treino, eu com certeza vou sentar com ele e vou bater um papo. Porque é um cara que vai me trazer muita informação nova. É a primeira coisa. Então, eu nunca vi um cara querer falar sobre corrida e dizer que o piloto de Fórmula 1 é um cara para ser entrevistado, porque o Fórmula 1 não é um carro que se corre na rua. Porra, é o cara onde eu desenvolvo tecnologia para aplicar nos carros de rua. E o piloto de Fórmula 1, desculpa, é o melhor piloto de todos. Que é o cara que dirige numa condição extrema. Para morrer é um 2. É o cara que está sob risco, forças gravitacionais absurda. É um cara mega preparado para estar naquela condição, naquele cockpit. Então eu coloco o atleta de força, seja ele um bodybuilder ou um powerlifting, na mesma condição. Tá? E eu venho do treino. Eu também venho do treino. Eu treinava muito antes de estudar isso. Tá? Então eu tento sempre associar as duas coisas. E aí, no começo da pandemia, eu falei, não, eu preciso dar um jeito de restabelecer condição. Dar a minha contribuição à sociedade. Sociedade essa que pagou as minhas bolsas de doutorado e pós-doutorado. Né? Eu recebi bolsa por 9 anos do governo para estudar. É um salário que a gente ganhava para estar ali, publicando quase 50 papers no tempo que eu tenho como pesquisador. E aí eu falei, eu preciso restabelecer a condição. E o que é um paradigma? Um paradigma é uma condição que é estabelecida, é atual. Então eu falei, eu preciso quebrar paradigmas. Como vai chamar o curso? Quebrando Paradigmas. Como vai se chamar a série inicial? O universo da hipertrofia muscular. Por quê? Se a hipertrofia é um processo multifatorial, não dá para eu dizer que é o volume que determina a hipertrofia, não dá para dizer que é a intensidade que determina a hipertrofia, e não dá para dizer que é só e exclusivamente a capacidade da célula responder que produz hipertrofia. Então eu preciso entender que é tudo
Imagina o seguinte, são vários planetas e estrelas dentro de um universo. Agora, como que eles interagem? E aí o curso Quebrando Paradigmas tem essa intenção. De trazer o mundo do treinamento de uma forma mais simples, de explicação, para um público inicialmente profissional da área, não precisa ser da educação física, mas da saúde. Então, o curso ele aceita médicos, psicólogos, enfermeiros, biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, preparação física. Todo mundo da área da saúde, né? Todo mundo da saúde tem condições de assistir e entender o curso, tá? E aí começou com o primeiro curso, que foi o Universo da Hipertrofia. Naquele primeiro curso, vários colegas que estão ganhando muito dinheiro hoje na área estavam ali. Então, Godoy, Luiz Salles, Raí Millet, todos esses caras foram meus alunos no primeiro curso. E eu fico muito feliz, por quê? Porque foram os caras que fizeram várias perguntas naquele dia. O Raí, inclusive, acabou o curso. Você conhece o Raí Millet? Técnico das wellness? Demais. Das biquíni? Demais, meu amigo. O Raí foi engraçado que acabou esse curso, ele falou, Walter, posso falar uma coisa? Cara, você foi falando essas 4 horas de aula aí, e eu fui anotando vários insights. Eu falei que eu sempre fui muito bom de pensar. E o Raí sempre foi muito bom de pegar esses sketches e aplicar na forma de ganhar dinheiro. Então ele foi aplicando aquilo no treinamento das clientes e dos clientes dele. E, pô, é um cara de muito sucesso hoje, reconhecido internacionalmente. Então, fico muito feliz de ter ajudado na formação dessa galera e de vários outros que vieram depois deles, né? Um pouquinho menos famosos, mas também. Então, a ideia do curso é essa. E nós estamos no 3º ano. O primeiro ano foi foi uma sequência de cursos muito teórica, porque eu queria explicar pra galera o que era hipertrofia. De verdade. Que é muito difícil. Então, explicar o que é hipertrofia de verdade. Hipertrofia não é pegar essa caneca, levantar 10 vezes e meu bíceps crescer. Agora, o que faz? Qual é o impacto disso no meu movimento que faz a minha célula crescer? Que eu busquei explicar no primeiro ano. Só que, como teoria é difícil de entender, era um curso que não era aplicável na prática. A galera não conseguia aplicar. Aí eu falei, bom, o segundo ano tem que ser aplicável. E aí, em 2022, nós mostramos o Quebrando Paradigmas 2.0, onde a ideia foi dar ferramentas para a galera prescrever melhor o treinamento. E aí atualizando a galera com tudo que tinha de novo na área da prescrição também de força. Para aumentar a força, para hipertrofiar e tudo mais. Esse curso servia para qualquer um. Até mesmo para quem não é da área, mas gosta de treinar. Sabe aquele cara que fica no professor na academia assim, professor, por que eu estou fazendo isso assim? Aquele cara que quer saber? Esse é o cara que pode assistir o curso e vai curtir demais. Muito, tá? E esse ano, eu enchi o saco de ver tanta bobagem na área de prescrição e falei, pô, preciso ensinar os caras a agir estrategicamente e não perder mais tempo. Por quê? Quando eu tenho um cara que vai no YouTube, tá? E diz o seguinte, elevação pélvica é um lixo, esse cara é um cara para ser excluído do sistema. Por 2 motivos. Primeiro, eu nunca vi um profissional de educação física dizer que exercício não funciona. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, não é o exercício que não funciona. É esse profissional que é incapaz de usar aquele objetivo para quem precisa. O Júlio Serrão diz que o problema não é o exercício, é quem recebe o exercício. Se o cara tem uma necessidade, aquele exercício pode servir. Glúteo com caneleira, é para todo mundo? Não. Mas terão pessoas que vão precisar fazer aquilo, pontualmente. Então eu prefiro ter a ferramenta na minha caixa e saber usar em momentos certos do que excluir essa ferramenta e jogar fora. Quem não tem em casa uma caixa de ferramenta e quando for montar uma coisa que você comprou, você fala, porra, essa ferramenta eu não tenho. Que merda. Agora imagina se você, quando tivesse montado a sua caixa, tivesse montado uma caixa mais completinha. Então não jogue informação fora. Absorva. E é justamente isso. Quando você entende essa condição, você aplica de forma estratégica melhor método de treino, exercício. Por exemplo, exercício para glúteo. Tem inúmeros ótimos exercícios. Eu tenho publicações mostrando isso. Agora, para a aluna X, qual é o exercício que ela mais precisa nesta preparação? Eu preparei uma wellness ano passado, na primeira competição não foi bem. Na segunda preparação, 3 meses depois, que aí o Falcão também assumiu a parte da dieta, eu mudei um exercício no treino, só um. Eu acrescentei um Romanian em déficit com halter sobre os steps em rotação externa. Em 3 meses a gota surgiu. Já é difícil. Não, a gota que ela não tinha, ela sumiu, ela surgiu. Então assim, foi uma escolha pontual que eu decidi incluir no treino e que gerou o resultado que nós queríamos. Perfeito. Show de bola. Agora, isso vai servir para todo mundo? Claro que não.
Aplicabilidade. Então a ideia do curso é essa. Princípio tá? de individualidade. E o próximo curso é o Quebrando Paradigmas 3.0, parte 2, onde eu vou falar o que vocês têm escrito na camiseta de vocês aí, né? Como utilizar progressão de carga de forma estratégica e também saber usar a manipulação do volume de treino dentro da periodização. Show. Esse vai ser o foco do próximo curso. Eu vou fazer a última pergunta aqui. Ó, tem mais você tá vendo aí? Tem uma pergunta do Yuki Desvar. Nossa senhora. Então vamos ler as duas. Primeiro eu vou ler aqui do Marcelo, que fala sobre progressão de carga. Lê a do Marcelo primeiro. É possível manter progressão de cargas ou até um treino de powerlifting estando em déficit calórico por longo período? Ou o powerlifter sempre está com dieta em superávit? Olha, não, o powerlifter ele vai estar na dieta que ele precisa dentro do momento da periodização X. E dentro da categoria que ele tem que se enquadrar. Exato. Às vezes, né? Então, se ele for um atleta que compete até 70 quilos e ele for um atleta que consegue manter o peso abaixo disso, ele vai manter uma dieta isocalórica, tá? E vai conseguir treinar muito bem. Se o atleta tiver que baixar o peso, eu não vou ser idiota de restringir ele o tempo todo e nem por muito tempo. Então, eu preciso saber o seguinte. Claro, não adianta eu querer que o atleta compita na categoria até 80 e ele tá com 110. Lascou, não vai competir no 80. Ele vai competir na categoria até 100. Ou no máximo até a 110 mesmo, tá? Então, se eu tenho um atleta que está muito acima do peso que ele quer competir, eu vou fazer um processo em que ele reduza esse peso, essa massa corpórea gorda ao longo do tempo. Vou fazer isso. Tá? Então, o atleta ele pode sim treinar em déficit calórico, só que a periodização tem que ser ajustada para isso. Não vai adiantar você querer dar volume para esse cara que ele não vai responder. Tá? Então, tem que diminuir bem o volume e focar na intensidade. Dá para fazer sem nenhum problema, como nós fazemos em fase de preparação do atleta do Power também. Tá? E a outra parte da pergunta era? Era o powerlift sempre está em dieta de superávit. Não, essa eu já... Ah, não. Agora tem outra pergunta aqui, é do Yuki aqui, ó. Não. A parte 1 da pergunta dele. Você respondeu as duas. Você respondeu as duas, que é possível manter progressão de carga, né? Claro que é. Respondeu 2 e 1. Sim. Ó, tem uma pergunta aqui do Yuki também, ó, Krause. Krause, se não é ideal bater PR em todos os treinos, de quanto em quanto tempo seria viável tentar aumentar a intensidade, né? Carga, né? No levantamento terra? Acho específico. Vamos lá. Primeiro, assim, outra discussão. Se você trouxer o Valdemar Guimarães aqui, ele vai falar que a intensidade é uma coisa. Sim. Se você for para a ciência, você vai ver que é outra. Sim. Então, na ciência, a intensidade a gente entende como duas coisas diferentes. Aliás, dentro de intensidade, dá para você abordá-la de duas formas diferentes. A primeira que nós abordamos é pela porcentagem da tua capacidade máxima de produzir força, que a gente coloca uma sigla, que é o RM, a porcentagem do seu 1RM, tá? Essa é a primeira característica. E a outra é sobre o esforço, que é o quanto intenso está dentro do esforço. RPE que eles chamam lá fora, né? Alguma coisa assim? Tem uma nomenclatura que eu vejo que o pessoal usa, né? É a taxa de esforço. Taxa de esforço, né? Então, assim, dentro da sua percepção subjetiva de esforço, que em português é PSE, né? PSE, exato. Você tá. Então, eu posso, por exemplo, estar a 90% do máximo com uma PSE de 6, de 0 a 10. Uma PSE confortável. Por quê? Quantas repetições máximas eu faço com 90%? Exemplo, no agachamento. Talvez eu faça 8, 9 repetições máximas. O cara forte. Bom, beleza. Mas se eu fizer 3, 4, eu vou estar 50% da minha capacidade dos 90. Então, meu esforço vai ser pela metade também. Vai ser um esforço bem menor. Tá? Então, essa é a característica associada à intensidade. Então, essas duas. Tá? Agora, quando você vai para o treino em termos de intensidade PR, a PR é o máximo de tudo. É o máximo da tua força no seu máximo esforço. Quando você faz isso, que eu já até comentei isso, né, um pouco mais cedo, quando você faz isso com muita frequência, o teu próprio sistema nervoso começa a entrar em fadiga. Então isso deprime técnica, deprime capacidade de recuperação. O músculo está pronto, mas a transmissão dele não está. Tá? Então, essa capacidade sua vai diminuindo. E aí, de quanto em quanto tempo eu sugiro que o cara tente quebrar uma PR? 3, 4 semanas. Se o treino, dentro da estrutura da periodização dele, dá para ele estruturar a cada 3, 4 semanas tentar quebrar uma máxima. Que é o que eu faço com os meus atletas, eles vão muito bem nisso, só que tem uma condição. Nos dias que você vai para sua máxima, tá? E eu coloco isso dentro de um treino, não é um teste, isso é importante as pessoas entenderem. A gente não deixa de treinar para fazer teste. Isso não é teste. Isso é treino. Perfeito. Dentro do treino, é um treino chamado treino de esforço máximo. A gente coloca ali as séries para tentar quebrar PR.
Mas o treino em si, ele não vai ser um treino volumoso. Porque senão eu vou gerar um grau de estresse muito alto. Então você vai programando para atingir as máximas, tá? Mas isso não significa que eu vou treinar em baixa intensidade. Os treinos convencionais. Eu vou treinar em intensidade alta porque eu consigo modular isso, tá? Show de bola. Perfeito. Cara, vamos fazer a última aqui do Johnny Vamos aqui? lá. Johnny, você acredita em treino focado para força 7 dias da semana com volume equalizado? Olha... Essa é... Não dá, eu não sei o que ele quer dizer focado em força com volume equalizado 7 dias, porque eu não vou treinar os mesmos exercícios 7 dias. 7 dias, né? Exatamente. Tá? Né? É a mesma coisa. Então eu não vou treinar. Agora, então eu vou tirar essa parte, talvez, da pergunta que complica. Dá para treinar força todos os dias? Dá. Ponto. Na mesma magnitude? Não. Não. Perfeito. Ponto. Show de bola. Perfeito. Né? Por que que... Vou dar um exemplo aqui de um cara atual aí, o Zanca. Por que que o Pacho dá 3 e 1? Porque ele precisa de uma recuperação. Não dá para dar pancada todo dia, não. Não pô. dá, Sim, não tem sim. como. Sim. E ainda Morre. treina em 2 períodos, o que é, Sim, extremamente desgastante. É verdade. Treinei com ele aqui. Ele falou. Vou só ler mais um último comentário aqui, que é da Priscila Carvalho, é uma atleta, né, do Ítalo, inclusive, muito boa atleta. Uma aula de alto nível em forma de podcast, simplesmente amando. Parabéns e obrigado, ótima oportunidade de aprendizado hoje. Pô, Muito bacana. bom. E é Obrigado, assim hein, que Pri? a gente quer encerrar hoje, agradecendo a sua participação aqui no Made of Iron. Eu que agradeço. Muito Obrigado, obrigado, viu, mesmo. Walter? Muita informação de Esperamos qualidade, né? recebê-lo mais vezes aqui. E é isso aí, galera. Não esqueçam de compartilhar, apertar no sininho para vocês receberem as notificações. Se dos inscreva no próximos canal, dias. tá? Se inscreva no canal e curta o vídeo aí. Clica no link da bio do Walter, tem um curso Ó, lá. curso dia do Walter. 11. É dia 11 do 3. Anuncia, dia 11 do 3. Quebrando Paradigmas 3.0, parte 2. Como é que funciona? Lá na inscrição? Vai Clica ser no ao link. vivo? Ao vivo? Vai ser ao vivo e o curso é gravado. Ah, perfeito. Então a gente Tá, pode acessar depois. Pode. Professor, eu não consigo assistir ao vivo porque eu tenho um compromisso, tenho que treinar. Perfeito. Sei lá. Vamos dizer que o cara vai treinar no dia, né? Não consigo assistir o curso ao vivo, não tem problema. Se inscreve, normal. Na segunda-feira a gente encaminha a gravação, você vai assistir quantas vezes você quiser. A gente disponibiliza o link assim, pra vida. Perfeito. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, nenhum profissional hoje que dá curso disponibiliza pro cara o link por tanto tempo. O link que o cara fez 2 anos atrás, ele continua ativo para quem comprou o curso. Geralmente é 1 ano. Não, eu dou à máximo, vontade. geralmente Assiste 1 ano. o tempo que quiser. Vou comprar. Vou comprar, com certeza. Então clica no link da bio e se inscreve. Quebrando paradigmas. Não quebrem barras, quebrem paradigmas. Barra a gente levanta, a gente não quebra. É isso aí. Abracei. Abraço, Até mais, galera. Até valeu. mais.